Bem-vindo ao Denso, mais uma conversa com profundidade, uma vida sem atalho, e hoje a gente muda radicalmente o perfil de candidato, de entrevistado que a gente traz aqui para a mesa. A gente vai trazer uma pessoa que é especialista no terceiro setor, e mais especificamente em ONGs e instituições beneficentes, mas de um tema muito interessante e muito carente no nosso país, no nosso estado e na nossa cidade. Mas, ao mesmo tempo, uma referência para o Brasil e para o mundo. Bruno? Boa noite, gente. De novo, essa história de tão legal, a gente vai ler a introdução, tá? Porque é uma história de família, de negócio, de ideal de vida. Empreendedor social, escritor e atleta amador, Leonardo Gontijo fundou o Instituto Mano Down em 2011, a partir da relação com seu irmão Eduardo, músico com síndrome de Down. O Instituto hoje atende cerca de 1.400 famílias em Belo Horizonte, foi reconhecido 3 vezes entre as 100 melhores ONGs do Brasil e tem no esporte um dos pilares centrais do seu método. Este roteiro explora a fundação de uma causa, a gestão de um instituto de alto impacto e a crença de que disciplina e movimento são ferramentas de desenvolvimento dentro e fora das quadras, das piscinas e de todos os recursos que eles têm lá. Leonardo, seja bem-vindo. Obrigado pela presença e nós estamos ansiosos para escutar essa história. Opa, boa noite, né? Muito bom dia, boa tarde, né? Devendo ouvinte. Pessoal, se me permite, primeiro eu vou fazer minha autodescrição, né? Claro. Quem não tem capacidade visual. Então, eu tô um homem branco, tô com cabelo preto, a barba tá grisalha e tô aqui com a camisa preta com o logo do Instituto Mano Down. Então, obrigado aí. Já até arrepiei aqui com a introdução. Muito obrigado aí pelo carinho aí, pela oportunidade, né? Espero que a gente consiga sair daqui melhor do que a gente entrou, né? Que a gente consiga inspirar alguém. Eu acho que esse é o objetivo aqui, né? De todos nós. Sempre. Deixa eu aproveitar com o aprendizado. Acho que hoje vai ser uma dessas sessões que nós vamos aprender muito. Eu vou fazer a minha descrição aqui, que eu acho que aprendendo já. Sou homem branco, vestido com uma camisa social cinza, um cabelo da mesma cor, tá meio grisalho, e uma barba feita, e da idade de 38 anos. Então, agora é minha vez. Bruno, tá? Sou moreno, irmão do Guilherme, que ele é branquinho, sempre foi louro. Eu sou moreno, tá? Meu cabelo também segue a cor da blusa dele, cinza, grisalho, a barba tá indo pro mesmo caminho, tô de blusa branca e tenho 42 anos. E os dois densos, mas vamos seguir. Leonardo, eu acho que uma das curiosidades quando a gente escuta a sua história é que você não começou direto num instituto, numa ONG. Você começou no meio privado, num caminho super tradicional. O que Leonardo de 20 anos atrás acharia dessa história e olharia para frente e falaria, caramba, como é que eu fui parar daqui até ali? E assim, acho que ele viria, se você contasse para ele há 20 anos atrás, ele viria orgulho, ele viria medo, ele viria um pouco dos dois. O que você acha que ele viria? Nossa, acho que é um mix de sentimentos, né? Legal. Eu acho assim que a vida, né, na minha bolha social, a gente tem que entender, né? Eu acho que todos nós estamos nessa mesa que a gente tem alguns privilégios, né? Temos que entender eles, né? Na minha bolha social, eu teoricamente fui empurrado para ser médico, engenheiro e advogado. Né? Então, eu tava, né, segui assim 2/3 da cartilha, né? Formei em engenharia, formei em direito. Então, assim, eu olhando para trás, 20 anos, eu não penso. Minha trajetória eu acho que seria um pouco diferente, né? Mas o amor, né, a convivência com meu irmão, a convivência com o contexto social do qual a gente começou a entender, me levaram a mudar os caminhos, né? Então, acho que a vida não é linear, né? E eu acho que foi nas curvas da vida que eu aprendi a amar. Eu acho que tem muito aprendizado nas curvas das vidas, das frustrações da vida, desde que a gente tenha atento, desde que a gente fique atento, né? Claro que a gente quer aprender com os erros dos outros, mas nem sempre dá para isso. Mas toda a diversidade que a gente tem na vida, se a gente estiver atento, tem aprendizados, né? Então, olhando para trás, é um misto disso tudo. A gente entende que a vida também não é um caminho reto, planejado, né? Tem muitas curvas, né? Como o empreendedorismo, seja ele tradicional ou social. Então, um pouco disso. Nós vamos contar um pouco disso, mas voltando, dá um misto de tudo, mas jamais imaginaria que eu estaria aqui com essa idade fazendo o que a gente está fazendo. E hoje, nesse início, você chegou a exercer funções de engenharia, funções de advogado, como é que foi isso? Então, assim, né, eu segui um padrão, né, eu tenho... voltando, então, eu acho que eu sempre falo do meu irmão, então, assim, com vocês têm outros irmãos? Não, só nós dois. Então, assim, eu tinha 2 irmãos mais velhos, né?
o Marcelo e a Paula, então eu era o caçulinha, e eu apanhava muito deles, né? E ficava pedindo pro meu pai e pra minha mãe para ter um irmão ou irmã, para bater, né? Meu único objetivo na vida era bater. E aí meus pais não queriam ter mais filhos, né? Eu tava com 12 anos, nem tava pensando mais nisso, e o Dudu nasceu em 1990, né? Sem planejamento, sem nada. E a notícia foi muito mal dada, né? Uma das coisas que o Instituto faz hoje, a gente vai nos hospitais ou acolhe no Instituto. A hora da notícia é muito importante, né? Porque muda as vidas. Então o médico, né, chegou para meus pais, falou que o Dudu não ia andar, não ia falar, ia morrer aos 4 anos. Né? Então a gente fala sempre que diagnóstico não é destino. A gente não pode rotular pessoas, a gente não tem esse direito, né? Porque os seres humanos já aprovaram inúmeras outras coisas, tá? Cada um tem seus caminhos, né? Então, o meu irmão é engenheiro, né? Minha irmã é advogada, né? E os dois mudaram de cidade. E eu sempre gostei de estudar, estudei muito, né? Meio CDF assim, bagunceiro, mas CDE estudava. E aí eu me formei, né, nas duas, né, muito por pressão social, como eu disse, muito porque meus tios eram engenheiro e meus pais eram advogados, né? Então eu fiz os 2 cursos, né? Então segui essa carreira tradicional e aí eu recebi um convite, né, para sair de BH, né? Passei num processo de trainee e fiquei pensando, vou, não vou. Eu era muito apegado ao Dudu, né? Sou ainda. E aí, não vou não, acabei indo, né? Então fiquei 8 anos fora de Belo Horizonte, né? Então, e todo final de semana quando eu voltava, eu brigava com meus pais no bom sentido, né? Eu falei isso algumas vezes. Pai, mãe, Dudu tá muito sozinho, faz alguma coisa. E aí eu refletia muito, eu tinha celular na época, estava morando sozinho no interior. Como que eu tinha mania de terceirizar a responsabilidade? Acho que muitos de nós temos, né? Pelo menos eu parei, né? Tem um tempo pra cá. Então eu falei, cara, eu que quero meu irmão mais independente. Eu que quero uma sociedade mais inclusiva. Então, no aniversário do Dudu, tinha uma virada na minha vida, eu abandonei minha carreira pela primeira vez. Foi quando eu tinha uma conversa muito séria com meus pais, né? Minha mãe assustou, até hoje, falou como é que eu ia viver, né? Eu segui uma cartilha e falou, pô, eu era executivo, reconhecido. E aí eu falei, pai, mãe, agora eu tô voltando e vou começar a interferir na educação do meu irmão. Então esse foi um ponto de virada, assim, mas eu era solteiro e etc, né? Então foi mais fácil, voltei para casa dos meus pais. Legal. E aí, então, o Anudal começou disso, né? Dessa vontade de querer que meu irmão tivesse mais autonomia, tivesse mais oportunidades, e com isso a gente começou a atingir outras pessoas, né? Então eu refiz minha vida, resumindo um pouco, minha vida profissional. Trabalhei com consultorias muitos anos nessa área de sustentabilidade. Foi até um achado, né? Porque as pessoas falam, não tem nada a ver direito e engenharia. Então eu me encontrei muito na área ambiental. Que junta demais. Na época, né, estava começando esse movimento, né, de sustentabilidade, hoje o ESG, e aí eu sabia muitos conceitos de engenharia, e o advogado, porque tem ramos do direito que você não precisa saber tecnicamente, mas no direito ambiental que era novo, você tinha que saber. Eu sabia que era efluente, sabia a linguagem toda da engenharia, então juntei os dois, então tive um certo destaque na medida que, mas de novo, né, eu não fiz isso intencionalmente, eu fui encontrar isso no final do curso e etc, entendendo isso. E aí eu me tornei executivo de empresas, de consultorias, empresas grandes, cara, e tive uma segunda virada na minha vida, porque aí eu virei diretor, cara, de uma equipe grande, né, e comecei a ter um vazio existencial. Eu tinha tudo, né, seguia a cartilha, era engenheiro, era advogado, era diretor de empresa, todo mundo batia palma, um padrão de vida altíssimo e estava infeliz. Então eu falei, cara, o que eu faço na minha vida? E aí já era casado, 2 filhos, um padrão de vida muito alto. Falei, cara, o que eu vou fazer? Eu segui tudo, me contaram uma história errada. Isso você já estava aqui? Aqui, quando eu voltei. Então, você voltou, seguiu a cartilha? Eu voltei em 2011. Legal. Né? Eu estava seguindo a cartilha, voltei, mas a primeira decisão foi tranquila, porque eu voltei por causa dos meus pais. Tranquilo, entre aspas, minha mãe assustou. Total. Eu mudei totalmente, eu abri mão da carreira que eu tinha lá, e etc. Aí eu refiz. E aí eu, de 2001 a 2015, eu trabalhei no mundo corporativo. Legal. E aí, né, eu cheguei a diretor, e aí, cara, eu tive um questionamento dos meus valores. Por isso que é importante, né? Já vi aqui falando de propósito, eu acho que é muito importante entender os nossos valores. Lembrando que valores não tem hierarquia. Né? Mas a maioria dos conflitos, pelo menos que eu percebo, né, não sou dono da verdade, advém da incompatibilidade de valores, né? Se eu penso de um jeito, outro do outro, né? Lembrando, mas então o dono da empresa no qual eu estava começou a falar, Léo, você não vai mudar pro Belvedere, você não vai trocar de roupa, né? Porque eu era o diretor. E aquilo foi me incomodando, começou a falar da equipe. Padrão, né, cara? E eu bem, ganhando bem, aí já com um padrão de vida muito alto, com minhas filhas, com a esposa. E aí começou o Instituto Manudal, que era só projeto. Então de 2011 a 2015 era só projeto. Não tinha CNPJ, não tinha nada, era só o quê? Ir nos hospitais, todo bebê que nascesse, tirar os amigos do meu irmão do ostracismo e cuidar da carreira do meu irmão. Né? Porque
eu comecei a ver os amigos do meu irmão nunca tinham no Mineirão, nunca tinham numa boate, nunca tinham no boliche. Então, eu fazia isso no final de semana. Então, tinha um dilema, cara, até tem uma palestra sobre isso. Eu levei uma vida de 2013 a 2015, 5x2. 5 dias esperando o final de semana. 11 meses esperando as férias. E aí entrei nessa contradição de valores, cara, segui tudo e infeliz. E final de semana pagando pros meninos e tal, feliz. Falei, pô, que loucura. O seu hobby tava muito mais agradável do que o trabalho. Aquilo ali ficou, então eu não aguentei, né? Aí 2015 foi que aí eu tomei uma decisão, então aí desde 2015 eu só dedico ao Instituto, aí nós formalizamos e começamos essa trajetória, mas foi uma decisão muito difícil, né? Porque eu abri mão do meu padrão de vida, minha esposa, minhas filhas e etc, para construir o que a gente vem construindo, né? Mas então desde então eu dedico 100% integralmente ao Instituto dentro dessa histórico rápido aí que a gente contou. Que legal. E o dia 1, pelo visto, do Instituto foi, como você falou, projetos, né? Conhecendo mais gente que, vamos falar, passava pelo mesmo problema, pelo mesmo diagnóstico, que era mal dado, mal orientado, era só... na área da saúde a gente fala assim, jogou mais um problema na sua mão e se vira com isso, né? E você foi tentar amenizar esse problema? Agora que você falando, na verdade, né, e essa história aí virou livro, o filme e tal, o dia 1 foi dia 19/9/1990. Uhum. Foi o dia do nascimento especial, do meu né? irmão. O dia do nascimento do meu irmão. Porque o médico deu essas notícias, né, que foi muito... E era outra época. Sim. Não tinha tanta informação, não tinha podcast e tal. E aí, né, eu fui lá ver meu irmão. E aí, ele olhou pra mim, né, eu não tenho muito apego à religião, né, eu me pego lá, axé, candomblé, qualquer coisa, fé, energia boa. Né, então cada um tem o seu, né, mas eu misturo um tanto de coisa aí. E ele me olhou, cara, e falou pra mim, sem falar, acredita em mim. Então, a gente tem essa ligação muito forte, coisa que eu não tenho com meus outros irmãos, né, desde esse dia. Então ali já era um prenúncio disso, né? A gente sempre foi muito nesse sentido. Próximo. Então a gente tem até, né, eu tenho até uma teoria nesse sentido que a gente conta lá, inclusive no Instituto, né? Um dos indicadores nossos, diferente aí de muita coisa empresarial. Quantas vezes a gente foi um independente de alguém? Eu tenho uma teoria que é minha, não tem nada científico. Infelizmente nós temos 40 milhões de brasileiros, né? Nesse momento que não podem sonhar, que a gente pode olhar nos olhos de alguém no momento que a pessoa mais precisa na vida e falar com ela, estou com você independente de. E a pessoa volta mais forte. Isso pode ser um parente, pode ser um primo, pode ser um professor, pode ser... Então no Manual a gente conta quantas vezes a gente pode ser o independente de uma pessoa. Alguém que acredita nela mesma mais que ela naquele momento. Então fui um pouco disso do meu irmão nesse encontro. Então acho que o dia 1 foi isso. Claro que aí o 2011 foi quando eu voltei e começou essas ações, e 2015 foi o dia do CNPJ, aí esses dias aí marcantes, né? Mas eu acho que esse encontro já, né... pegando aí energias aí, foi quando eu encontrei meu irmão, acho que a gente já tinha uma história para ser feita. E junto com ele e com quantos amigos dele, esse CNPJ começou a abrir? Como é que foi o primeiro dia do CNPJ? A primeira necessidade de oficialização disso? Deixa eu contar também, mas então, né, eu acho que é importante para esse um ponto da virada, né, que eu acho que é importante até para o terceiro setor e para as pessoas que estão vindo. Então, assim, começou esse dilema meu, né, existencial, e aí assim, por que o Instituto existe? Tá? Só para vocês entenderem o pano de fundo da importância disso. Quando meu irmão nasceu, em 1990, né, a expectativa de vida de uma pessoa que nascesse com síndrome de Down no Brasil era menos de 25 anos. Esse dado é impressionante, tanto que mudou, né? Hoje nós estamos com 60. Né? Então hoje nasce um bebezinho, que é o nosso maior público hoje, do Mano Down. Sim. Né? Então ele já tem uma expectativa. A gente tem uma expectativa de 73, 74, depende do lugar, né? Mas melhorou bastante. Aí depois eu posso falar disso, acarreta um outro problema lá na frente de envelhecimento. Porém, a alfabetização, né? Quando meu irmão nasceu, tinha uma pesquisa, menos de 10% são alfabetizados. A gente fez uma pesquisa no Mano Down em 2023, menos de 10%. Então 30 e poucos anos não mudou nada. E tem 2 dados, né, que é muito drástico, estarrecedores aí que a gente fala, que justifica a gente estar aqui e o Instituto Mano Down. 70% dos pais, né, abandonam um filho com deficiência intelectual, homens, antes dele completar 5 anos de idade. 70 aí? 70%. Nossa. E 73% da geração do meu irmão são abusados sexualmente. Isso aí que me impressionou quando eu... Então, isso tudo eu fui vendo essa realidade. Né? Deixa eu só falar os números de novo, que eles são surpreendentes, assim, 70%. Dos pais, homens, abandonam um filho com deficiência intelectual no nosso país antes dele completar 5 anos de idade.
deixa com a mãe e some. E a segunda? E 73% da geração do meu irmão são abusados sexualmente. Né? Então, assim, eu fui conhecendo essa realidade com o meu irmão e fui conhecendo mais gente. Então, isso, e aí aquilo eu não aguentava, né? Dentro de mim, falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Né? Então, foi um pouco nesse sentido. Então, o dia 1 do Mano Down foi quando eu abandonei. Eu falei, cara, definitivamente, falei que eu tava infeliz, tava com esse dilema existencial. Eu falei, cara, eu vou viver disso. Eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, né, só explicando o que eu falei que eu ia falar, de 2015 a 2017, eu só acreditava no voluntariado. Eu dediquei minha vida inteira ao voluntariado. A vida, eu falo 2 anos, eu tinha essa convicção. E eu mudei, né? Então, gente, como que é bom de talvez mudar de opinião, não tô falando que é bom. Sempre. Então, cara, eu vendi meu patrimônio inteiro, acreditando só no voluntariado. A vida é voluntariado, né? E aí, um amigo meu, o Camilo, né? Eu mando um abraço pra ele, Camilo Romanha, pode ser até uma boa pessoa aqui também já, né? Pra vocês. Ele me ligou em 2017 falando, Léo, cara, que legal. Você está fazendo um trabalho legal. Que aí o Dudu decolou, começou a rede social e o Mano Down paralelo, isso a gente veio crescendo. Só que ele me ligou e falou, cara, você não tem mais nada. Você vendeu os seus bens tudo, gastei meu dinheiro inteiro, baixei meu padrão de vida todo e tudo. E ele falou, cara, que bacana, mas você tem que botar um pouco de razão nisso. Então o Camilo, né, e aí fica uma dica aí de um documentário para as pessoas verem, ele me apresentou o Dan Pallotta, né, que tem um TEDx dele muito bacana. Ele para mim é o maior empreendedor social do mundo. Se der, depois a gente pode colocar aí na descrição, Dan Pallotta, né? Colocaremos. Então, ele falou, Léo, cara, que eu tô aqui, ele tava fazendo um curso na Suíça, ele falou, cara, vamos, põe razão. Eu falei, cara, não quero nem saber, cara, eu quero voluntariado, já entendi, a vida é isso. E aí ele veio e trouxe, né, o Dan Pallotta numa mentoria, e ele me fez uma pergunta, falou, Leonardo, se você quisesse curar o câncer, se eu tivesse $100 mil, o que você faria? Aí eu de pronto respondi, eu daria para um pesquisador, para um centro de pesquisa. Ele falou, não. Aí ele me provou, ele e o Camilo, que os problemas sociais não são resolvidos no Brasil, seja a AIDS, seja o câncer, seja a inclusão, seja o meio ambiente, porque fica um idealista, uma pessoa idealista que ele luta, fica no voluntariado, aí ele cansa e começa do zero, né? Sendo que a empresa, o segundo setor, tem sucessão, tem pensamento, terceira geração e etc, compliance e tal. Então, eles me provaram, né? Eles falaram, Léo, você quer impactar mais gente? Que era o objetivo? Você quer mesmo? Eu falei, quero. É isso que eu quero e estamos impactando, tá comprovado aqui. Mas se você quer mesmo, cara, você tá falando isso, eu vou te dar um toque, talvez vai doer em você. Volta pro seu emprego, você ganhava bem pra caramba, doe 20% do seu salário, você vai impactar mais gente. Aquilo foi... Né? Doeu, né? Doeu, né? Então, a partir disso eu mudei. Então, a gente mudou. Então, hoje a equação do Mano Down, né, que move a gente é paixão, que tem que ter do terceiro setor, voluntariado super importante, mais gestão, que entrou, é igual mais impacto. Então, a gente vende, né, o impacto, a transformação social que a gente vende. Paixão mais gestão é igual mais impacto. Então, hoje o voluntariado é super importante, quem quiser até se cadastrar no site, no Instagram, mas ele não depende dele pro dia a dia das atividades. Tá? Então, teve essa mudança conceitual, estrutural, dentro do Instituto Mano Down, que foi um ponto de virada muito importante, que aí vale para os empreendedores sociais. O que a gente quer mesmo? E nada contra quem só está no voluntariado, que está mudando vidas, está transformando. Mas se a gente quer impactar mais, e era o discurso. Tá nessa fase inicial que você estava também, né? Então eles vão pensando. A gente quer ficar ali mesmo, sabe? Aí eu acho que tem essa questão de tamanho, que vale para a empresa, né? Você quer crescer mesmo, vale a pena. Eu estou tendo esse dilema, depois a gente pode falar. Mas se a gente quiser mesmo impactar mais gente, que era o discurso, a gente quer impactar X pessoas em quanto tempo, então tem que ter uma equipe, uma estrutura, uma gestão, uma paixão, só não chega, né? Legal. Eu entrando nesse ponto, eu acho que você trouxe eu estava com uma pergunta aqui que você começou a entrar nela. Uma coisa é perceber a causa, viver ela, que você viveu na pele com seu irmão. Outra coisa é eu entro para um instituto e eu tenho que fazer ele funcionar. Você começou a ter noções de o que você precisa para atingir um objetivo que era muito maior e que ele dependia, como você falou, num primeiro momento, não só de paixão, não só de gestão. Deixa eu ser um pouquinho mais específico nesse ponto de gestão. Hoje, qual que é a fonte de receita do Instituto Mano Down? Qual que são os pilares dele? Eu vou chamar de corporativos, que garantem a sustentabilidade do Instituto e a longevidade dele, né? Porque é para isso que vocês mudaram a visão. Esse é o grande desafio, o grande desafio, exatamente. Que é um grande desafio também do terceiro setor, né? Que aí é aquela questão daquele equilíbrio, né? Fica o idealizador, então assim, se eu morrer, acabou a causa. A empresa não, tem o sucessor, né? Claro que depende da empresa também, mas o terceiro setor fica ali, então não resolve os problemas, né? Então precisa se estruturar também para que a gente quiser trabalhar dessa forma. Então assim, né? A gente veio desde 2011, então informalmente, 2015, né? Que a gente dedica integralmente, então a gente veio
impactando pessoas, Tá bom. né, e com planejamento. Então hoje, né, chegando o orçamento 2026, respondendo você objetivamente, hoje nós estamos com a meta para 2026, né, que a gente vende impacto, tá? Diferentemente não é EBITDA, não é o ROI lá. Sim. O que a gente quer? Que a gente quer impactar pessoas direta e indiretamente. Então a gente tem o objetivo de impactar 1.550 pessoas diretamente, fora os familiares. Então pessoas com deficiência intelectual diretamente. Sim. A gente vai finalizar dezembro com 1.500 e 1 milhão de pessoas indiretamente. Então, como isso? A gente faz corrida, a gente faz shows, a gente está aqui, a gente vai em programas, né, a gente recebe escolas, então a gente conta esse impacto, né, o que indireto. E aí a gente está com um orçamento para esse ano, né, de 14 milhões de reais. Né, então já foi 100 mil, já foi 30, já foi 300, 400, então hoje, né, 2026, nós estamos falando de 14 milhões de reais. Deixa eu traduzir orçamento, porque tem uma diferença entre a gente falar de orçamento dentro do mundo corporativo, o orçamento que você fala é o que você tem disponível para executar essa a gente meta, precisa captar. Você precisa a gente vai gastar 14 milhões de reais para gerar esse impacto. Perfeito. Tá? Então aí a gente começa a gestão, né? Por exemplo, que muitas vezes é analisado, né? Ao grau de como que a gente usa. Quanto mais pessoas a gente impacta, o custo por atendido cai, né? Dentro daquilo, né? Então a gente está falando que a gente tem que... E aí é o desafio, porque eu tenho 14 milhões, seja uma empresa, né? No caso, a gente vê como empresa, né? A instituição lá, 14 milhões. Então o certo seria a gente gerar 14 milhões de receita como um negócio, né? Aí estamos entrando aqui em fluxo de caixa, né? Perfeito. Mas a gente não gera, né? Nenhuma ONG gera o recurso, porque a gente cede gratuitamente para as pessoas. Então hoje a gente consegue gerar e a gente vem crescendo. O sonho, obviamente, é chegar em 100%, que aí não precisa... Hoje a gente gera 10% dessa receita, com serviços e produtos do Mano Down. Então, por exemplo, a gente faz muita palestra, a gente faz muito show, quando não é público a gente cobra, a gente tem uma loja, né? Depois a gente pode falar disso, né? A primeira loja de empreendedorismo para pessoas com deficiência intelectual do mundo. A gente tem um café, o primeiro café da capital, na Rua Urucuia, servido por pessoas com deficiência intelectual. Legal. Então, gera receita, temos camiseta, temos, né, aí a gente vende a inclusão no mercado de trabalho de pessoas com deficiência intelectual. É uma metodologia, né, e a gente não cobra nada da pessoa com deficiência. Então, quando a gente vai incluir serviços, capacitações em diversidade e inclusão, a gente gera receita. Então, a gente está falando de 1.400.000 aí, que para nós é muito, tá? Na história do Mano Down. Já foi 2%, 3%, estou falando de receita própria. Aí a gente vem, né, eu acho que vale esclarecer aqui para essa audiência, 50% do nosso orçamento vem de leis de incentivo. E aí até eu gostaria aqui de desmistificar algumas coisas nisso, que fica muito fake news aí, muita coisa. O que acontece? Eu entrei, né, e eu sou muito idealista, então a gente começou, né, um modelo de negócio, eu falava, cara, porque o que a gente vende? Eu sento com as pessoas e falo assim, nós estamos de 3 milhões de reais, nós vamos impactar aqui 500 meninos, e aí tem as cotas. 5 mil, 10 mil e as contrapartidas. Você quer por 300 mil impactar 300 meninos e gerar X empregos e ganhar uma palestra, seu nome na porta da sala e um almoço? Óbvio que 99% nem me atende, né? Depois a gente fala disso, mas quem atende, então a gente vende isso aqui, né? O que a gente vende? Eu falo que a gente vende esperança, né? A gente vende esperança de um mundo melhor que meu irmão não teve. Tá? Pra você ter uma ideia, né? Só voltando, depois a gente vai voltar nos números. Claro. A minha mãe, para encontrar alguém com Down, demorou 8 anos. Então a gente vende esperança. Então chega um bebezinho lá no Mano Down hoje, lá é tudo pensado. Ela vê os jovens trabalhando. Só na nossa equipe nós temos 8. Aí é interno. Que legal. Então ela vê. Meu irmão, né? Tá o livro aí. Ele foi a primeira pessoa de Minas Gerais a casar com Down. Mudou a lei. Né? Então é tudo novo. Então quem está nascendo hoje está voando. Né? Nós temos 125 pessoas com Down formadas hoje no curso superior do nosso país. O sonho da minha mãe era... No país? No país. Cara, mas o número ainda é muito baixo, né? Baixíssimo, né? Mas perto do que era, é possível. Porque assim, o grande sonho da geração da minha mãe e do meu irmão era andar de bicicleta. Hoje nós lançamos uma campanha com a Localiza, ano passado, há 2 anos atrás, para 30 dirigirem. 8 já dirigem no Brasil com síndrome de Down. Então, a gente mudou a legislação, teve que ensinar Detran até hoje, porque era inimaginável. Então, hoje nasce um bebezinho, ele começa a sonhar. Então, a gente veio de esperança. Cara, tem possibilidade, porque a gente fala, né, representatividade importa. Você se vê, gente. Então, por isso que eu falo, né, só voltando e depois falando dos números, a gente, né, e faço questão de falar isso aqui, a gente tem que entender nossos privilégios. Sim. Tá, gente? Cabe o debate, eu não sou dono da verdade, mas aquele negócio, pessoal, mimimi é a dor que não dói em mim. Mimimi é a dor que não dói em mim. O meu irmão, todos os dias, ele entra na piscina, as pessoas saem da piscina. Né? Então, eu sou um homem branco,
numa sociedade racista. Eu tenho que entender isso. Eu sou um homem heterossexual numa sociedade homofóbica e eu sou um homem sem deficiência numa sociedade que a gente chama de capacitismo, que é o preconceito com pessoas com deficiência. Isso não me traz culpa. Não tem que trazer culpa da gente ser, mas tem que entender que tem responsabilidades. Ninguém nunca atravessou a rua quando eu estava passando. Ninguém nunca me olhou com desdém. Ninguém nunca lavou a mão, né? Hoje até é bom por causa do Covid, quando cumprimenta meu irmão. Todos os dias de ver, atravessar a rua, olhar. Então, pessoal, a gente tem que entender isso. Então, né, a meritocracia, né, e a gente está aqui, empreendedorismo, ela é linda. Né, vocês estão aqui, nós estamos aqui, né? Não sei se pode falar que a gente está aqui à noite, né? Gravando, a gente trabalhou o dia inteiro. Eu trabalho 16 horas por dia às vezes, né? Agora um pouco menos. Mas não é só esforçar. A corrida não é igual. Entende? O esforço. A gente faz até lá, e recomendo quem quiser ver, a gente faz até umas dinâmicas do Mandal, que é o jogo do privilégio. Não sei se vocês já viram. Eu já vi. Dá um passo quem não teve que pagar a escola. Dá um passo quem não sofreu preconceito. Dá um passo quem tem um pai vivo. Dá um passo quem não sei o quê. Então, a corrida é desigual. Não quer dizer que o esforço não é importante, né? Ficar sentado. Então, assim, eu estou falando que os privilégios, a gente tem que só entender. Né? Porque hoje o maior indicador do desenvolvimento humano, você pega qualquer pesquisa aí, é o CEP. Se eu tivesse nascido a 7 quilômetros da minha casa, eu não estaria aqui essa noite. Eu tenho certeza absoluta disso, entende? Claro que tem. Então voltando nessa questão financeira, né? Por que nós estamos falando isso da lei de incentivo? Então, eu entrei muito idealista, vendendo, e aí eu queria o dinheiro limpo. Né? Eu já tinha vendido meu patrimônio todo, então eu tinha pelo menos o exemplo, né? Que a gente fala lá umas frases do Mano Daué. Nossas atitudes falam tão alto que eu não consigo te ouvir, que é do Ralph Emerson. Então, eu nunca vou pedir uma coisa que eu não faça. Eu acho que é um exemplo de liderança. Falando o seguinte, eu não peço, eu não vou pedir para a Amazônia, eu não dou nada para a Amazônia, eu não vou pedir para o Haiti, não vou pedir para o Rio Grande do Sul, mas na causa da diversidade, da inclusão, eu peço. O que eu posso fazer, eu faço. Então, eu tenho essa credibilidade que eu dei o meu tudo. Se você deu 1, eu dei 50. Se for proporcional, eu dei. Se você trabalhou meia hora aqui, eu trabalhei 50. Então, eu cheguei no idealismo de querer o dinheiro limpo, né? Pedindo para as pessoas. Então, tinha muita restrição de dinheiro público. Aí é Léo, tá? Pessoa física. Tinha muita restrição de dinheiro público e leis de incentivo. Aí os doadores chegaram para mim e falaram, Léo, eu gostei, né? Aqueles que me atendiam. Mas eu vou te dar incentivado. Então, só voltando, o que é esse mecanismo, gente, que fica muito... Gente, é uma coisa, assim, no meu entendimento, bacana, tá? O que acontece? Primeiro, você tem que escrever um projeto, tá? Então, aí tem as leis. Tem a lei da cultura, que pode ser municipal, ISS. Pode ser estadual, ICMS. E pode ser federal, que é a famosa Lei Rouanet, que você abate imposto de renda. Tem que escrever um projeto. De cada 100 projetos, você escrever já é difícil. Tá? Principalmente quem não vê, que é do terceiro setor, porque tem que saber gestão de projetos e etc. Então, para escrever, esse dado eu não tenho, sim, mas eu chuto aqui, tá? Pelas conversas, aproximadamente só 20% são aprovados. Aí eu aprovo no governo, tá? Aí, aquele projeto está aprovado. Falei, eu vou fazer show do Dudu, eu vou atender 50 meninos no esporte, eu vou dar aula de vôlei, de basquete, eu vou dar aula de capoeira, de zumba, na cultura, custa 300 mil. Aí aprovei o projeto. Só que você tem que captar. Você tem que captar. Então, o Ministério da Cultura só te dá uma chancela. E poucos têm. Aí depois tem que ir para o mercado. Aí o investidor, que é bom para o empresário, em vez de ele te dar dinheiro direto, em vez de ele dar para o governo, ele te dá. Ele pega incentivado, então ele abate um imposto. Eu chego lá, vou dar um exemplo, né? Acabamos de fazer, não sei se pode falar marcas aqui. Claro. Fechamos hoje. Mater Dei. Então, ele tem lá, escrevemos um projeto de 250 mil, vamos atender 150 meninos, um ano, aulas tal, e eles vão pegar o ISS deles e vão destinar. Em vez de ele dar para o bolo, ele escolhe projetos, que aí ele vai. Aí assim, de cada 20 aprovados para captar, é muito difícil. Entende? Desculpa te interromper. Claro, mas essa é a complexidade de quem quer captar, quer abrir a porta para entrar dinheiro. Qual que é a complexidade para quem quer dar dinheiro? Assim, vamos citar o Mater Dei aqui agora, porque para mim citar esses nomes é importante pra caramba, porque estão fazendo alguma coisa, né? Eles também têm que se submeter a algum nível de complexidade de processo para poder, de fato, destinar esse dinheiro, ou é mais simples? Regime legal, por exemplo, você só pode fazer se o seu lucro real. A empresa, lucro real, faturamento. Não, tem os compliance. Aí que eu quero chegar. Aí a Mater Dei deu, tá? Aí, gente, poucos conseguem captar. Legal. Então, 50% daquele orçamento de 14 milhões, 7 milhões vem disso hoje do Mandal. Legal. Tá? Então, aí tem o risco, é uma dependência, que se mudar governo pode mudar a lei. Estou falando de sustentabilidade, que foi a pergunta lá. Sim. Então, e depois disso tem que prestar conta, gente.
Você não tem noção o que é prestar conta num projeto desse, cara. Eu preciso de 7, 8 pessoas, entende? É nota fiscal. E lá é o seguinte, porque a gente fica tentando ter recurso livre, como na empresa. Que eu posso pagar a luz, eu posso aumentar o salário, eu posso... E lá não, fala assim, o professor tem que ganhar 30 horas, já tá no edital, R$30 a hora. Então tem que achar um professor que é R$30 a hora, entende? Eu não posso mudar. Obviamente tem corrupção como qualquer lugar. O cara fez o casamento com a Lei Rouanet, mas é exceção, gente. Entende? Entendi. É uma chatice, pouca gente consegue uma prestação de contas. E aí a empresa também está submetida, porque se o Mater Dei doou para o Mano Dal, eu estou envolvido com alguma coisa, ele não vai ser responsabilizado, ele pode ser coautor, mas ano que vem ele não doa. Mas ano que vem ele não vai doar mais, entende? Ele checa como nesse sentido. Então o que a gente fica lutando, né, dentro daquela equação paixão mais gestão, dentro desse orçamento, é para ter recurso livre. Eu fico buscando, né, eu falo, a primeira pessoa que eu mais faço isso dentro da instituição, cara, acredite no projeto. Você não investe na Bolsa de Valores, você quer retorno financeiro. Aqui eu estou querendo retorno na sociedade. Então, o que a gente vende? O Mano Dal melhora o mundo. Comprovadamente via as ODS. A ONU definiu 17 ODS, a gente comprova medindo o nosso impacto, falando, cara, a gente melhora esse ODS. A empresa que nos apoia, ela põe no relatório dela. Além do impacto dela, todo que ela faz, talvez 100 vezes maior que o do Mano Dal, ela também contribuiu com o X menino aqui. Então ela pega os 300 que ela apoiou e vai. Só para deixar claro, o que são as ODS? O ODS é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Sim. A ONU definiu 17 objetivos que falam que o mundo está melhor ou não. Entendi. Pega água, pega solo, saneamento básico, educação, qualquer coisa que você fizer. Então aquilo ali é indicadores, né, que pode ser questionado, mas é um consenso da ONU falando. E nós temos até 2030 para chegar nesse indicador. Estamos longe, eu acho que pouco provável de... Então, e nós melhoramos o IDH do bairro. Floresta no qual a gente está. Então a gente comprova isso. Estou falando que a gente vende isso. Então o cara quer investir na gente, que a gente fica tentando, o cara fala assim, Léo, acredito em você. Igual ele põe na bolsa de valor, vou te dar 100 mil aqui, cara. Faz o que você quiser. Eu confio na sua gestão, na sua equipe. Entende? Só que aí o dinheiro vem carimbado, entende? Esses 7 milhões não posso... Se eu quiser... Aí que a gente fala. Aí o cara quer dar o pratinho de comida pro Dudu. Todo mundo só quer dar pra pessoa com deficiência, entende? Aí só, o cara não preciso mais de pratinho de comida. Todo exemplo. Me dá o dinheiro que eu vou contratar você, que eu vou captar e vou impactar mais 100 meninos se eu contratar um RH. Porque nenhum projeto você pode ficar escrevendo um captador de recurso, você não pode ficar botando um tributarista, você não pode botar uma equipe que eu falo o back-office, né, que precisa, que qualquer instituição tem. Então o jogo é desigual. Então eu tô falando que 50% vem desse orçamento, tá? 7 milhões. Então as leis, gente, né, só desmistificando isso. Só pra vocês terem uma ideia, agora nós estamos na época do imposto de renda, não sei quando que vai ao ar. Você tem uma ideia? Aqui não reclama, né? E eu reclamo, tá? Tô falando aqui como cidadão, eu acho que nossos impostos são muito mal usados. Certo? Tô falando, nós pagamos impostos aqui, agora estamos pagando, então, aí vai pro bolo. E quem gerencia é quem a gente coloca lá. Então, né, e o voto, no meu entendimento, ele é reciclável, né? Você pode trocar, não tem apego, né? Você pode... Gente, tem 8 bilhões. Eu tô falando empresa. Essas mesmas leis, as pessoas físicas podem doar. Mas tem que estar na declaração completa. Tá, aí tem os critérios lá, não vou ficar entrando aqui, depois a gente pode entrar em contato. Então, tem 8 bilhões de reais no país que os cidadãos nossos, que estamos indignados com o que está sendo feito ou não, né? Eu posso escolher a causa. Eu gosto do animal, cara, dedica para aquela ONG, que está credenciada, obviamente, tá? E tem todo o compliance. Não é eu montei uma ONG amanhã, eu posso escrever um projeto, não, entende? Eu tenho que estar lá com todas as certidões, tudo lá, FGTS, tudo é checado. Nem o projeto não é aprovado se eu não tivesse essas condições. E não é um problema, assim, pode ser complexo o processo, mas burocracia vem para proteção também, né? Assim, protege para que não seja qualquer um que entre para captar um dinheiro que não vai usar para o fim. Por exemplo, a ONG tem 2 anos, eu não posso pedir um projeto de 2 milhões. Legal. Tem 100 mil, entendeu? E nós começamos nosso projeto, hoje já tem projeto, nós são 2 milhões. Legal. Mas, a gente começou com 200 mil até para aprender, porque depois se der errado, lá você vai para o TCU, você vai para o Tribunal de Contas, você vai para o MP e fecha o mandado, eu vou preso. Entende? Uma nota fiscal lá errada, lá, eu tô falando que a prestação de conta disso, então, tem 8 bi. A gente só consegue gastar, a gente só consegue 4% desse 8 bi que as pessoas físicas destinam. Você pode escolher, eu gosto da causa do câncer. Cara, você escolhe uma ONG, seu imposto vai direto para lá. 100%. 100% do seu imposto vai para isso. Pô, que a gente sabe? Né? Agora, tendo a declaração, você pode fazer em dezembro, que tem uma janela, e agora na declaração até maio, né, que agora é maio, isso. Você escolhe até 6% do seu imposto, você fala, cara, eu gostei da causa. E olha, e aí você não tem corresponsabilidade nenhuma. Aí você recebe um recibo, que a instituição te entrega. Aí você abate 100%. Você abate 100%. Agora, aí você checa. Porque tudo nosso terceiro setor, diferente da empresa que sem ser capital aberto, é transparente. É contabilidade, a balança tem que estar no site por legislação.
Tá? Então a gente fala isso, né? Então, assim, mas falta conhecimento. Se a gente usasse esses 8 bi, a gente resolvia vários problemas sociais. Nós, cidadãos, né? Fora o dinheiro do governo que poderia ser usado. Então, assim, gente, a lei é um subsídio. Então, assim, a empresa, ela deixa de pagar o imposto e ela escolhe causas. E o governo, dentro do orçamento, ela dá um teto. Como tem várias empresas que têm subsídios. Tá? Então é um pouco disso o orçamento. Aí para fechar a conta, como é que a gente faz? A gente faz muitos eventos, então vamos ter um sábado, então a gente faz bazar, faz feijoada, para arrecadar para fechar essas contas dos 14 milhões. Nós temos os padrinhos, então você pode arrecadar você pode escolher um menino lá, gostei desse menino. Pô, o Fernando, o João, que tem lá, pô, vou pagar ele custa R$600 por mês, é gratuito, né? Então eu vou dar para o Instituto, porque se a gente tivesse 1.400 padrinhos, de recurso direto, nós estávamos resolvidos, né? Então, hoje a gente só tem 20 padrinhos. Então, a gente trabalha padrinho. Então, tem empresas que apadrinha e o legal que a gente faz com os padrinhos, por exemplo, você apadrinhou. A gente conecta sua família com a dele. Ele sabe, você recebe relatório e você sabe que ele existe. É muito legal, né? Então, tem família que leva para casa, entende? Para conviver com a diversidade, que é a nossa causa, né? Que a gente quer o convívio. E aí a gente fica criando produtos, você falando de empreendedorismo. Então, assim, as pessoas com Down têm 3 cromossomos do cromossomo 21. Tá? É por isso que a gente chama de trissomia do cromossomo 21. A gente está até mudando essa nomenclatura, isso é recente, porque quem descobriu a síndrome de Down é um inglês chamado John Langdon. E o sobrenome, né? Então, quando você descobre, fica o sobrenome, só que Down em inglês é para baixo. Então, ficou síndrome de Down não porque é para baixo, é por causa do sobrenome. Então, a gente está querendo mudar, e já tem um movimento se chamando T21, por causa dessa trissomia. Então, por isso que a gente comemora o Dia Internacional da Síndrome de Down, dia 21 de março. Eles têm 3 cromossomos do cromossomo 21. Então, nós lançamos um produto, que é uma fonte nossa de sustentabilidade também, chama Legado 21. Então, você paga R$21 por mês. Você doa para o Mano Down, você paga e você tem desconto em 5.000 estabelecimentos. Olha que negócio bacana. Cara, legal. Uma vez você for no cinema, você já tá pago, né? Só que aí o usuário não entra, cara. Então, assim, a gente tem essa dificuldade. Entende? Então, a gente fica... Porque, assim, a causa, quem gosta da causa, a gente consegue conectar. Mas eu sei que, por exemplo, nunca vi, eu não conhecia a causa. Você está ganhando um benefício. Você vai na Centauri, entra no site, você ganha muito mais que 21. Você vai no Cinemark, sei lá o quê. Só que tem que entrar no clube de benefício. Aí o user experience a galera não entra muito. Então a gente fica buscando o tempo inteiro sustentabilidade, né? Nós temos bazar, nós temos uma série de coisas para fechar essa conta. Então, né, eles vão direto, eles contribuem com R$21 mensais com você direto lá no site seus. Isso. Aí você entra no site Legado 21, aí você pode apadrinhar, você pode doar, você pode... Tem isso tudo lá. Tudo lá. Todas as formas a gente tem hoje 38 formas de mobilização, a gente chama de mobilização de recursos, né? Desde a doação, tem gente que quer doar, e tem doação de tempo, que é o voluntariado, né? O cara tá doando aquilo ali, doando expertise, igual conselhos. Nossa, a gente tem um conselho muito atuante, então eles doam o tempo deles, expertise, que a gente também contabiliza no balanço. Tem que ser, legalmente. Sim. Tá? A gente tem um produto só fechando, que é o aniversário solidário, então é muito legal. A gente tem um software, então você quer fazer seu aniversário. A gente faz uma página bonita e você fala, eu dou presentes para o Mano Down. Aí você põe uma meta. A gente define, eu acho que o meu público aqui, eu acho que dá para arrecadar 500. Tem gente que fala que 5.000. Aí você põe lá e cada um vai doando, pode doar 10, 5. Aí vai mostrando e depois você vai agradecer. Depois você sabe quem doou, a gente agradece. Muitas vezes a gente faz questão na festa de levar um garçom, se tiver a festa, a gente quer levar um músico com Down, um fotógrafo, porque a gente quer que a causa esteja lá. Entende, gente? O nosso principal objetivo é a convivência. Só para vocês terem uma ideia, mudando um pouquinho de assunto, vocês provavelmente, pela idade, vocês estudaram no Silvério, né? Isso. Eu estudei em Loyola. Eu não convivi com ninguém com deficiência. Exato. Pra vocês terem uma ideia, gente... Antes não aceitava, né? Até 2016, a lei podia negar. Igual meu irmão foi rejeitado em 17 escolas. Cara, não quero esse menino aqui, tá tudo certo. Só a partir de 2016 que agora aceitaram. Então a gente promove esses encontros. Então a gente acredita que a nova geração, o filho de vocês, minhas filhas, vão estar muito mais abertos. Quando você tiver um filho amanhã, você vai, com deficiência, ou 60% das deficiências são adquiridas, né? Não são de nascença, você pode machucar, tropeçar. Aí você vai lidar muito melhor, porque você viu, né? Eu não convivi com ninguém. Se eu não tivesse o irmão, não daria aqui, com certeza. Então a gente promove esse encontro. Então no aniversário a gente não quer só a doação. Claro que o aniversariante e o doador escolhe, né? A gente quer que você encontre o menino, o padrinho, a gente quer que ele tá no aniversário, porque isso vai mudar o olhar. Quando você vê, igual o nosso café. Você passa lá, você vê um garçom com deficiência e fala, cara, amanhã, beleza. E a gente sonha, né? O grande sonho do Mano Down, que não seja a geração dos primeiros. A gente está na geração dos primeiros. Meu irmão o primeiro a casar, meu irmão o primeiro músico com síndrome de Down, o primeiro que dirigiu a fulano, o primeiro que entrou na faculdade, o primeiro que namorou. Tem que passar de fase, né, cara? Cara, não é mais o primeiro. Porque, igual o Silvio, qual que é o sonho grande das empresas? Não quer dominar o mundo, quer ir lá para Marte. Não, nós não queremos existir. Ou existir de outra forma. O grande sonho do Mano Down é não precisar do Mano Down.
Entende por quê? Porque as pessoas vão estar nos bares, vão estar no podcast, vão estar nas escolas, vão estar nos espaços, beleza. Então... Isso é normal, assim... Que legal normal, que o menino toca. Assim, porque eu dizia assim, o Dudu vai no Fantástico. Ainda é exceção, né? Você toca igual a gente tocou aqui. Parabéns, você faz uma coisa muito diferente. Sei lá, você é o, sei lá, o Michael Jordan. Não, se não, cara, parabéns, né? Então é um pouco disso, dessa fonte de receita. Tá? Então, mas é um peso muito grande voltando dentro dessa paixão, porque aí tem o fluxo de caixa e quanto mais a gente cresce, mais a pressão orçamentária, porque é tudo gratuito. Entendi. Entende? Então é um pouco disso, né? Então a questão do orçamento e aí então a gente fica nessa busca, buscando fontes e etc. Não, show de bola. Alonguei, mas eu acho que... Você esclareceu e deu muita oportunidade de conhecerem o Instituto, conhecerem o jeito de ajudar. Claro. Esse negócio me incomoda demais. Eu também não sabia, tá? Eu falo 8 bilhões que você pode escolher, a gente reclama de tudo. E depois que você escolheu, por exemplo, escolheu dessa vez o Mano Dal, você não gostou, cara, você troca, e você não tem... Entende? A gente pode escolher... Não é fidelidade, né, cara? Escolher a que muda a sociedade. Entende? Se todo mundo usasse, todas as empresas usassem as leis de incentivo e todo cidadão usasse direcionando para onde você quer, que você gosta, que você sensibiliza, pô, talvez a gente estaria muito melhor que vários governos aí, né, que deixa a desejar em vários aspectos, né. Eu só queria chamar a atenção que eu aprendi isso por acaso. O meu filho tem 5 anos, está numa escola e tem pessoas com deficiência lá. Uma pessoa com deficiência lá, dentro da sala dele. E é engraçado que, só uma curiosidade, né, dentro da sala dele tem mulheres, tem brancos, tem pretos, tem pessoas com síndrome de Down, e você pergunta para ele o seguinte, mas quem que é aquele, eu vou dar nomes hipotéticos aqui, mas quem que é o João? Pode ser a pessoa com síndrome de Down. Eu falo, opa, é aquele que eu brinco com ele de bombeiro, sei lá o quê. Ele, hora nenhuma, essa educação ele não se refere, ele não sabe que ele tem uma síndrome, ele não sabe que para as outras pessoas de qualquer outro tipo também é a mesma coisa. Perfeito. Quem que é aquele? Aquele que, cara, chuta forte pra caramba no futebol. A educação deles está começando diferente, perfeito, né, cara? Então... E amanhã, se ele tiver alguma diversidade na vida, ele vai lembrar disso, concorda, né? Não é que você quer ter uma deficiência, né, deliberadamente, mas você vai, cara, tinha um coleguinha lá, cara, e aí volta no nascimento. Porque se a gente não projeta perspectiva, vale para as minhas filhas, vale para o seu filho. Se eu definir para as minhas filhas hoje que ela não vai falar inglês, ela não vai falar inglês. Seus pais estão falando, até a sociedade não define, é o que acontece com a pessoa com deficiência. Então, se a gente já projeta a capacidade, não quer dizer que vai acontecer, mas a chance é muito... Você não restringe. Igual quando a gente chega um bebezinho lá, cara, pode casar, pode, já tem um casando. Já tem um dirigindo, então, não quer dizer que vai casar, como não quer dizer que minha filha vai jogar vôlei profissionalmente, entende? Mas a gente propicia esse olhar, né? Que aí a gente fala daquele independente de falar, cara, vamos presumir capacidade nas pessoas. Isso agora, se a gente já desde o primeiro fala, esse cara não vai dar, né? A gente aí não vai dar, né? Você vai fazer acontecer que não vai dar. Então é bacana demais, cara. Nosso principal projeto é educação inclusiva em momentos de convivência da inclusão, entende? Para a pessoa conviver, ele vai crescer. Legal, né? Mas infelizmente, né, precisamos falar aqui que tem gente que não vai escolher a escola por causa disso. Porque vai falar que meu filho não vai passar em medicina, que o fulano tá atrapalhando a aula dele. Isso acontece. É impressionante. Temos isso ainda, né? Tá, temos isso. Léo, e assim, você falou de convivência, de estimular a convivência, e a gente vê muito nas estruturas, em rede social, no site e em tudo que envolve, mandar esporte. O tempo todo você expõe seus meninos, as pessoas, não importando a idade, né? Se está na primeira infância lá ou se já é um adulto, o tempo todo no esporte. Quando que foi essa primeira tomada de decisão e que ganho, assim, o que é a primeira coisa que vocês sentem que isso muda a vida de quem está lá com vocês? Não, excelente pergunta, né? Acho que a gente está vivendo um momento muito bacana, assim, tá? Das pessoas com deficiência no esporte, tá? O Brasil o Brasil, não sei se vocês acompanham, uma potência paralímpica. Sim. Aí a deficiência intelectual, tá, gente? Que é o nosso público, ele não entra na Paralimpíada, porque eles não entram no índice. Entendi. Tá? Então, lógico que ele não vai entrar na Olimpíada, né? Na Paralimpíada também não está entrando. Então, às vezes tem que fazer coisas segregadas, aí deliberadamente então tem o Special Olympics, que é isso, ou tem o Trissomia Games, que aí aí não é exclusão, tá? Igual a gente tem lá, eu vou chegar no futsal, aí tem que ser. Mas nossas atividades é para todos. Tá? Mas aí, quando é campeonato, né, o competitivo, aí tem que ter os critérios, porque eles não entram. Tomara, né, espero que em breve já vai ter alguma pessoa com deficiência intelectual dentro da Paralimpíada, né, porque já estão cada vez mais, tá tendo perspectivas e tudo mais. Então, assim, cara, o esporte, o que acontece, né, qual que é o fluxo, até para vocês entenderem, além dos dados que eu citei, a nossa causa, tá? Qual que o problema a gente está resolvendo, tá? Tô falando estrutural da sociedade para chegar no esporte. Sim. Nasce uma pessoa com síndrome de Down.
ou deficiência intelectual. O que acontece? Geralmente os pais, né, 70%, tá melhorando, né, eu acho que nós estamos mais participativos, né, independente até na criação dos filhos, independente, a gente chama típico, tá? Quem não tem deficiência, atípico, típico. Tá bom. Aí o pai geralmente abandona, né, aí fica a mãe, e aí, gente, né, você sabe, tá vivendo isso aí, eu já passei dessa fase, de 0 a 6 anos é a grande janela de desenvolvimento do ser humano, independente de ter deficiência ou não. É a grande janela, né? Tem a poda neuronal, tem vários estudos que a primeira infância é muito importante, né? Inclusive, a gente luta por políticas públicas, por investimento massivo na primeira infância, que isso já está comprovado em diversos estudos, que ele muda uma série de coisas. Claro que tem a adolescência, tem a neuroplasticidade, que a gente pode aprender com a nossa idade, mas ali é um marco. Então, nasce uma pessoa assim, tá? Então o pai abandona e a mãe, e hoje, né, na época da minha mãe nem tinha isso, a gente chama de intervenção precoce. A pessoa com síndrome de Down, ela é mais molinha, então eles são hipotônicos. Tá, eles são mais molinhos. Então, desde o médico, quando libera, então chega a pessoa lá no Mandal com 14 dias. O pediatra liberou, tem que começar uma corrida desesperada para intervenção precoce. Porque você aprendeu a falar, eu aprendi a falar, vendo seu pai, vendo sua mãe, natural, andou, lá não. Então eles são hipotônicos, então eles precisam da físio para ficar, para encorpar, para pegar, para andar e etc. E falar, né? Precisa da fono, da questão da fala, porque tem hipotonia e tem a questão da língua. Então, muitas vezes, não é que a língua deles são grandes, é porque eles são hipotônicos, que ela fica mais flácida e sai um pouquinho. Sim. E eles precisam da TO, que é a terapia ocupacional, para da habilidade manual. Habilidade. E aí precisa de musicoterapia, a gente tem lá psicologia. Então, um grande investimento do Mano Down, né? Mais 600, 700 pessoas, já era 6 anos lá hoje, na nossa série. A gente investe muito nisso aqui, tá? Para chegar no esporte. Então, a mãe começa a correr, tô falando do pano de fundo, então a gente fez uma pesquisa. Quem é da classe A, hoje, tá, gente? Se quiser dar tudo que a gente oferece, mas a parte médica que a gente não oferece, a gente só tem um projeto de medicina, o cara vai gastar em média aí de 10 a 14 mil reais. Tá resolvido. Classe A, paga uma fono, paga uma físio, paga não sei o quê, tá resolvido. Mês, tá? Quem é da classe B e C, talvez tenha um plano de saúde ali, aí ele vai ali no negócio fazer essas estimulações. Quem é da D e E, a mãe começa uma corrida quanto tempo, aí ela vai lá na floresta, aí vai no Nova Lima, aí fica sabendo na Pampulha, então ela larga o emprego. Aí depois a gente fala de renda, por isso que a gente também atua nessa parte. Aí o pai de abandonar tem que largar. Diferentemente da gente, que a gente leva na escola, ok, tem as atividades curriculares, mas a mãe tem que fazer uma competição para aquilo, certo? Então, a primeira infância é muito importante. Aí só para chegar no esporte. Claro. Aí a gente faz esse investimento todo, que agora os resultados maravilhosos, obviamente que a curva de crescimento, antes nem tinha, hoje já tem uma específica para síndrome de Down. Que legal. Então a gente fala, né, quando nasce uma pessoa com deficiência, a gente tem que preparar o mundo para a pessoa com deficiência e a pessoa com deficiência para o mundo. Diferentemente dos nossos filhos. Então, a medicina não tem, pra vocês terem ideia, não tem em Belo Horizonte, tá? Não tem hoje um geriatra especialista em síndrome de Down. Por quê? Eles não viviam 20 anos, há pouco tempo atrás não tinha nem expectativa de vida, então Sim. Não tem nada, né, nesse sentido. Então, vai se criando essas questões. Então, tem essa corrida quanto tempo para estimular, para ter essa janela de desenvolvimento. Aí, hoje, então, já é consolidado, então a gente investe muito nisso. Aí, o que acontece? Muitas vezes, aí que acontecia, a gente vem atuando no esporte, a importância do esporte. Aí a gente faz isso tudo aqui, essa corrida 0 a 6. Aí depois eles começam a entrar na escola, aí na educação física fica de lado, aí perde esse esforço todo dessa hipotonia, eles perdem porque nunca tive um esporte. Então a gente, aí não é do Mano Down, né, já vem estudos cada vez mais comprovando que tem que dar essa sequência, como nossos filhos, como a gente, né, a gente faz esporte até hoje, o seu corpo e tal. Então a gente começou então a parte de esportes a partir dos 6 anos. Aí já começa, aí a partir dos 6 anos, aí sai da intervenção precoce, ele começa na educação inclusiva, porque ele tem um AI, que é o contraturno, diferentemente dos nossos filhos. Talvez possa fazer um reforço, mas eles, no caso, é obrigatório, entre aspas, é necessário. Tá. Ele estuda lá no colégio X de manhã, tem que fazer um reforço à tarde. Pode ser no colégio dele, mas para quê? Por causa da diferença cognitiva ali. Então, aí a gente tem para essas pessoas de 6 a 14, aí a gente começa com a reforço escolar, esporte e artes. Então, aí eu estou falando disso porque, né, o meu pai, Marcelo, jamais imaginou que o Dudu pudesse jogar bola. E é um grande sonho do nosso país, né? Imagina, você nasce, o filho, aí tem aquele, até no nascimento, né? Você nasce, pô, meu filho vai ser não sei o quê, todo mundo tem aquela idealização. Cara, meu filho nasceu com síndrome de Down. É um baque. Meu pai jamais imaginou que ele podia bater uma bola com o Dudu, porque a sociedade nunca teve. Então, hoje a gente já tem o time de futsal Down, né, o futsal ali, circuitos esportivos. Tô querendo dizer isso, o Brasil é tricampeão mundial de futsal Down.
mundial, né? Não Foi na sabia. Turquia, a gente trouxe a seleção agora. Então, o pai tá sonhando, cara, tem pais na comissão técnica. O menino pode ir para a seleção brasileira, coisa que há 10 anos atrás nem existia a modalidade. Sim. Então, o esporte é fundamental, a gente investe tudo. Primeiro, para não perder essa hipotonia, e não necessariamente precisa para a seleção, que é igual a gente, Não, é exceção. Se for ótimo, né? Mas o pai pode, ele se vê no menino, entende? Ele joga bola hoje comigo. E a gente, aí tem um estudo agora que a gente fez com o Eu Unicamp. acho que teve uma pessoa com síndrome de Down que terminou, a primeira pessoa com síndrome de Down que terminou o Ironman. Ironman, o Nick. Não foi? O Nick mudou até o tênis da Adidas, tá vendo? Então começa Legal tudo. pra caramba. É aquela questão que a gente falou da representatividade. Ele é o Ironman. Então, pô, jamais pensava que o Dudu podia correr 2 km, enquanto uma maratona. Hoje já tá aí, então, vários já estão incentivando vários. E aí, então, a gente investe muito nessa questão para não perder. Para não perder essa janela, e aí você também socializa, né, com o esporte, pô, Claro. maravilhoso, o menino ficava de fora, não podia jogar, né, aí já tem o goalball, que é um esporte mais inclusivo, que todo mundo participa, vôlei sentado, aí a gente vai incentivando essas coisas todas, né, então é muito bacana. E aí, a partir dos 14 anos lá, a gente tem um ginásio, que a gente fez uma ampliação muito grande, que a gente tem um ginásio na sede, que ele é menor, não é na medida oficial, e agora a gente tem um ginásio na Contorno com Andradas, que é a parceria com a Associação Mais Acessível, que aí é duas entidades. Eles fazem basquete de cadeira de rodas e ping-pong, e eles usam à noite, e a gente usa de manhã e tarde. Então a gente tem 40 modalidades. Então, para os jovens e adultos, a gente investe muito no esporte, porque eles ficam ociosos, eles vão ficando hipotônicos, o intestino deles são maiores, para a grande maioria, então eles começam a ficar obesos, porque nunca ficavam em casa, sem estímulo, então, né, na fase adulta, eles nunca pensaram que podia jogar, então a gente investe muito em handball, tem vôlei. Aí voltando nesse estudo, cara, que o grande desafio da mãe, primeiro, é querer que o filho ande, aí precisa que a terapia ande, depois é falar. Nem todos falam, porque tem a apraxia da fala e depois a alfabetização. Sai um estudo agora que a Unicamp está fazendo, cara, que aí o sonho da mãe também é o desfraude. Por ele ser hipotônico, tem uma série de fatores, eu vou entrar na parte técnica, eles demoram mais a desfraudar do que uma pessoa típica. O futsal tá dando mais resultado que qualquer outra atividade, o futebol. Porque o menino pega confiança e com isso está ajudando no desfraude. Entende? Não tinha nada a ver. Isso é mais mental, né? Não tinha nada a ver uma coisa que hoje já está tendo estudo. Então o esporte, cara, é tudo. Cada vez mais está comprovado. Né? Em área que não tinha ligação nenhuma. O esporte está ajudando no desfraude, na autoestima, tudo, cara. Muda o pai, muda a família, é uma coisa absurda, né? Na nova geração tá vindo aí sonhando e praticando todos os esportes, a ponto do Nick aí, né? Que é mais velho, mas tá completando Ironman aí e dando um show. Cara, você falou um monte de coisa que eu nem imaginava. E eu não sei se eu entendi que você falou da seleção brasileira, falou de esporte mais de alto rendimento, você falou da Paralimpíada e da Olimpíada. Isso. E tem outra instituição, outro acontecimento para Special Olympics. Aí tem o Special Olympics, que aí é Jogos Mundiais para pessoa com deficiência intelectual. Tá. E tem o Trisomia Games, que é só para pessoa com Down. Aí é o seguinte, então, por exemplo, nosso futebol lá, a minha filha pode participar, como já participou. Então, qualquer um. Se o filho quiser jogar lá, ela é inclusiva. Qualquer um. Vai com autismo, vai com não sei o quê, vai com paralisia, vai com síndrome. Aí é para qualquer. E sem deficiência também. Tá? Qualquer atividade nossa a partir dos 14 anos, você pode entrar lá. O cara tá indo participativo. Aí, se você for para competição, aí a gente tem que fazer esse disclaimer aqui, né? Aí a gente tem que... Porque o nosso time, ele tem DI, a gente fala várias deficiências, então a gente joga pelada, joga... tal. Aí não tem distinção nenhuma. Mas para entrar em campeonatos, como a gente trouxe pela primeira vez aqui o campeonato, que a gente trouxe a seleção, Aí tem essas regras. Aí tem que jogar só pessoas com Down. Claro. Tá? Aí o campeonato, se quiser ser competitivo, aí tem as regras lá. Sim. Aí a CBDI, Comissão Brasileira de Esportes com Deficiência Intelectual. Tá? É igual a CBF, mas é a CBDI que tem lá um centro. O Brasil tem um centro, não sei se vocês já foram. Vale a visita. O Centro Paralímpico lá em São Paulo é uma coisa absurda a estrutura que tem. E nós temos aqui um ginásio, né, maravilhoso, que a gente fez essa parceria com ar-condicionado. A gente fala que é o Minas da Inclusão, cara. É uma coisa absurda lá, a estrutura, né, para os meninos então jogar. Então, nesses campeonatos, que aí se você quiser ir para o esporte competitivo, que a gente está começando, o Mandal nunca tinha feito esporte competitivo. A gente sonha com essa geração que vai começar até sub. Estamos com o primeiro time de futsal feminino. Né? Que a gente está fomentando até a primeira competição no Brasil, e aí então aí para ser competitivo aí começa a ter tudo, aí entra as categorias, entra a convocação do técnico, aí já é outra coisa, né? Como qualquer esporte aí, mas tem essa distinção ainda porque eles não entram no índice paralímpico, tá? Entendi. Então o sonho, talvez o Nick vindo aí, talvez daqui a pouco ele entra no índice do Paralímpico, né? Na Olimpíada, aí eu acho que é impossível, né? Não podemos falar nunca que é impossível, mas tá longe ainda, né? Tá muito longe. Tá claro? Ficou claro? Ficou. E, bom, eu queria aproveitar essa parte de esporte, a gente sempre vincula quem está aqui pelo esporte. Você citou uma frase que eu vou adotar para mim, mas que
a sua atitude me ensurdece, né? Que acho que essa, nossas atitudes falam tão alto que eu não consigo te ouvir. Exato. Né, transformei ela totalmente. Não, mas é isso mesmo. Mas eu acho que o conceito era esse. Como é que você dá exemplo de esporte? Porque uma coisa é criar as possibilidades para que eles pratiquem. Você faz parte desses grupos lá também, você pratica futebol com alguns deles, você joga tênis também, como é que você dá essa atitude, dá esse exemplo? Eu tenho que melhorar, tá? Você me disse assim, eu adoro esporte, né, a vida inteira. Mas você pratica você Não, mesmo, sim. Eu só vou contextualizar aqui, claro, né, que eu posso melhorar no seguinte sentido, né? Pratiquei, né, meu esporte de origem é o futebol. Legal. Joguei campeonato metropolitano, joguei desde menino, sempre joguei campeonatos, né? Meu sonho frustrado, né? Aí que tá as curvas da vida, queria ser jogador, né? Já vi que não ia dar e fui estudar, né, e tal, mas fui até, né, e continuo jogando. Mas a construção do Mandal, que eu acho que é o tema aqui, né, me fez ganhar 25 quilos. Legal. Né? Aí eu perdi uns 12 já. Então, assim, nessa expansão, né, que é a dor do crescimento, a gente tá com 2 unidades, 1.400 pessoas, o empreendedorismo, né, que é a dor, né, que uma coisa tinha 200 ali, tava mais ali, então eu paguei esse preço de abrir mão do esporte que me faz muito mal, e agora eu voltei. Então, tá voltando. Eu nunca abandonei o futebol, mas perdi muita performance. Mas na medida os momentos de vida, né? Mas eu falo assim, tem esse preço, né, e que a recomendação é não perder, né, gente, que não é bom, né, para sua saúde mental. Você acha que tá produzindo mais, mas não tá, né? Se você abandona ali, você acha que tá ganhando tempo, você não tá, né? Eu acho que a gente tenta se enganar, mas então fiquei uns 5 anos, aí juntou pandemia, né, não parei, nunca parei, né, sou até agitado. Então, meus esportes futebol, corrida, muito, né? Já corri grandes distâncias, mas hoje 5 km mal. Mas o tênis, né? Tô firme aí, então tô bastante dando cor aí no Lucas, foi convidado aqui, né? Um abraço aí. E tem uma história até legal no tênis aí, que vocês quiserem que conte aí. Pode, né? Claro. Então, assim, né? Eu acho que né? Infelizmente tá mudando, né? Eu acho que o Lucas tá ajudando nesse aspecto e tantos outros, né? O tênis é um esporte elitizado, né? Eu acho que a gente nunca jogou, Então, o futebol eu joguei a vida inteira, né? Até no colégio você põe handebol, né? Que você joga, basquete, pode jogar muita gente, né? O espaço da quadra. Então, eu nunca tinha jogado, cara. Então, sempre joguei futebol a vida toda, e corrida e tal, caminhada. Aí, com 35 anos, minha mãe era vizinha do Bruno Soares. O Bruno, né? Grande atleta aí e tal. E aí, eu morava ali no Santa Lúcia. E aí eu conheci ele de vista, assim, zero intimidade, zero. Eu tava passando na rua, em 2000, acho que 2015 ou 2016, e o Bruno chegou uma carreta, trocando o material esportivo dele. Mas era coisa absurda, gente. Você não tem noção tanto de camisa, tênis, jaqueta, né? Que tava trocando, sei lá, da Six pra Centauro, sei lá o que era, né? E aí tava passando lá e o Bruno, aí o Bruno, beleza, e tá, eu tô trocando, já tô fazendo uma distribuição aqui de uniforme, tava chegando os professores de tênis, que ele já ajudava, né? Sempre. Aí ele perguntou, quanto você calça? Aí eu falei, 41. Ele falou, que pena, cara, eu tô com aqui 43. Eu falei, não, ué. Pé de pobre, não tem número, não. Aí ele me deu 3 shorts, não me esqueça, 3 shorts, 3 camisas e um tênis. E aí eu comecei a jogar. Incentivo. Por causa disso. E aí comecei a jogar e cheguei lá com a camisa da Copa Davis. Ela falou, esse cara o cara quer ver ele foi ensinar a gente. na raquete com a camisa da Copa Davis. O cara falou, esse cara deve ser um talento assim, né? E aí, assim, impressionante, cara. E eu falo assim, eu até falo, meu pai, né, devia ter jogado tênis, que assim, né, o tênis são classes, cara. E eu saí da 6ª pra 3ª que direto. Inicial. Sério? Direto. Ganhei todos os campeonatos. Uma coisa absurda. Assim, absurda. A minha conta. Não tem golpe nenhum, né? Até porque comecei. Tem nada. Mas a coisa, o pessoal até me chama no futebol. Aí eu falei, pai, pô, minha vida inteira jogando bola, cara. Treinando todo dia. Eu não vou botar, né? Fui aqui, aí os caras até me chamam de monstro. Aí pode perguntar pro Lucas aí. Aí hoje eu tô, né, na 2ª classe. Né? Então, assim, vem uma trajetória aí muito, cara, muito bom, muito. Porque quem começa mais velho, eu brinco com meus pacientes, eu falo assim, ó, com 35 anos a raquete não faz parte do nosso corpo, não, né? Zero. Então é difícil, tem que ser tudo muito mecânico. E tem um bate-bola, não sei se você joga, tem no início, todas as pessoas falam, cara, eu vou dar 6-0 nesse cara. Não tem condição que esse cara pega na raquete. Todo mundo fala, pergunta o cara que não conhece, fala assim, esse cara faz demais. Mas eu não tenho os golpes longe, feio demais, né? Reconheço, mas tem uma consistência absurda. Eu acho que veio do futebol também de deslocamento. Sim. Mas eu tenho assim, eu devolvo tudo. Sou que paredão, não tem. Alguém tem que matar o ponto, né? E o tênis é aquele negócio, né? Ganha quem erra menos, né? Que ajuda muito no empreendedorismo. Fala assim, ganha. Então muitas pessoas batem muito melhor do que eu, mas acaba errando.
Então, né, o tênis tem essa questão. Então, então começou com essa história com o Bruno, muito legal, né, assim. Show. E a gente incentiva que mais gente jogue, né, porque a gente vê países desenvolvidos, tem quadras na rua. Então, o tênis é muito bom para o empreendedorismo, né, o tênis, né. E sabe que esportes com raquete são os esportes que mais estimulam o cérebro no... Comprovadamente, né? Comprovadamente. Sabe, ping-pong, beach tênis, squash, esporte com raquete, de modo geral. Então é interessante. E legal lá no nosso ginásio, lá da Mais Acessível na Contorno, com Andradas, porque à noite joga o ping-pong com os cadeirantes, cara. É maravilhoso eles jogando. E basquete. Então a gente junta dois tipos de deficiência no mesmo espaço. Então eles... legal. Depois muito... quero ir lá conhecer. Não, vamos lá, vamos jogar lá. E aí, então, assim, então hoje eu tô dando mais exemplos, meninos, tá? Então, fazendo, fiquei esse período, mas tô voltando, perdi uns quilos aí. Isso e ajuda em tudo, né? Ajuda na tomada de decisão, ajuda no cérebro oxigena mais, total, né? Total. Ô, Leonardo... E incentivo muito minhas filhas no esporte, a galera lá e tudo mais. Estamos agora formando um time de basquete, um time de vôlei. E a ideia é viajar agora com o time de futsal do Mano Dal pra gente participar. Vai ter a Copa do Brasil agora em Maceió, em julho. A gente não vai conseguir ir, mas vai ter em dezembro o Campeonato Brasileiro. Aí a gente tá buscando... E aí são times ou são seleções do estado? Não, aí são times. Ah, tá. São times, tá? Entendi. São times, e aí a seleção é o selecionado de todos esses times, tá? Hoje, assim, nós estamos falando que já tem 80 times de futsal, uma febre, cara, que era impossível há 10 anos atrás. 80 no Brasil, que eu tô querendo dizer. Imagina tá? Isso, a cidade toda recebendo isso, é legal. É o campeonato que a gente fez aqui, cara. Você tem que ver, pega as imagens. E olha que legal, na abertura, foi a seleção brasileira que a gente trouxe contra a seleção master típica. Que legal. Ginásio lotado. Pergunta a experiência dos caras. Era Pio, que foi campeão pelo Atlético. Você tem que ver os times, cara. Os caras ficaram impressionados. Porque se você ver o jogo, você vai ficar impressionado com a seleção brasileira. Você vai porque quem não conhece. Então, a primeira vez que eu vi, eu falei... Não imagina que eles têm essa capacidade toda, né? Cara, você tem que ver. Tá lá no Instagram do Mano. Foi agora em maio. Foi um campeonato que a gente trouxe a Ponte Preta, de Campinas. Trouxemos o Galápagos, que é campeão brasileiro. Aí trouxemos a seleção brasileira e o Mano Dal. Então fizemos um campeonato, foi muito bacana, assim. E o primeiro jogo foi típico contra, né? Os caras ficaram abismados, né? Foi muito bacana. No ginásio, lotado, foi muito bom. Ô, Léo, antes da gente entrar nas nossas tradições, eu acho que a gente falou muito de evolução, né, do passado para agora, da sua caminhada, das suas dificuldades do presente do Mano Dal. O Mano Dal hoje é já reconhecidamente uma das 100 ONGs brasileiras mais bem posicionadas, né, e bem trabalhadas. Quando a gente pesquisa o modelo de ONG de vocês e quando a gente olha para fora do país, a gente nota duas coisas. Vocês têm vocês cuidam de um escopo muito mais amplo do que a maior parte das ONGs que a gente vê que tratam das pessoas com Down. Isso nos Estados Unidos, na Europa. A gente vê elas muito mais segmentadas, né? Ou elas cuidam da infância, ou elas cuidam da parte de esporte, ou elas cuidam da pessoa com Down idoso. E isso traz, obviamente, é louvável, a gente ficou muito orgulhoso, mas isso traz uma dificuldade de escala absurda. Quando a gente pensa na visão, e aí voltando para a gestão, provavelmente vocês estão trabalhando aí num plano estratégico na visão do Mano Dal para os próximos anos. Perfeito. Onde o Mano Dal quer chegar, quais são os seus desafios e assim, fora isso que a gente está vivendo no presente aqui, o que você quer que o Mano Dal vire nesse futuro agora, e se isso parte de uma referência de instituições de fora, daqui, enfim, ou é uma ideia, como foi o Mano Dal? Própria sua e única daqui. Então, assim, a gente tem uma metodologia que a gente chama de desenvolvimento potencializado. Legal. Dentro do Mano Dal. Então a gente quer desenvolver cada um lá, a gente tem que sair do ponto A para o ponto B. Legal. Vale para nós, né? E para um mastigar, tem seletividade alimentar, para outro talvez seja casar. Para cada um a gente tem um plano de desenvolvimento individual que a gente sai do ponto A para o ponto B. E singularmente. Porque inclusão pra gente, né, pra te responder, é legitimar cada pessoa como ela é. E não como eu gostaria que fosse. Quem me ensinou isso foi meu irmão, né? Então, voltando àquele padrão, né, de eu seguir um roteiro, meu irmão me ensinou que talvez a grande superpoder que a gente tem é ser a gente mesmo. Com as nossas habilidades, não querer ser igual ao outro, e a gente fica nessa, né, muitas vezes, segue uma manada ali, né, natural, acho que a sociedade não é uma ilha, mas então inclusão para aqui, todo mundo quer mudar a língua do meu irmão, todo mundo quer mudar a orientação sexual do fulano,
todo mundo quer mudar. Cara, não tem nada com isso. Então a gente tem convicção, eu não estou falando que a gente é dono da verdade, tem gente que é contra isso. Pra vocês terem uma ideia, já tem 8 países no mundo que não nascem mais pessoas com Down. Tá? Já não nascem mais, porque você pode fazer aqueles exames pré-natais, que são baratos, tá? Daqui a pouco tá chegando aqui no Brasil, e permite o aborto. Então assim, a sociedade, né, até hoje, as pessoas com Down valem menos, para mim não. Meu irmão, a vida do meu irmão vale tanto, e de todos os atendidos do Mano Down vale igual a minha. Ele não é pior nem melhor que eu. E as maiores lições da minha vida vieram deles. Então, eu não tô ajudando ninguém, né? Eu aprendo com eles, né? Tô falando... Tá se ajudando, né? Tô ali, que eu vejo potência. Claro que eu olhar vários pontos, eles são muito piores do que eu, mas tem muitas coisas que eu são 1000 vezes que eu, né? Então, assim, o meu irmão me ensinou a falar, eu te amo. O meu irmão me ensinou a demonstrar meus sentimentos. Não foi nenhum curso, eu fiz mestrado, fiz 2 cursos superiores, sei lá o quê. Então, pô, a vida dele, ele me ensinou coisas, né? Tô querendo dizer, eu também ensino e tal. Então, né, eu tô falando nesse sentido, que a sociedade põe a vida deles para menor. Então, eu não acho que a vida deles é menor, a vida deles vale tanto, então é legitimar cada um como ele é. Não tem que mudar, o Dudu é daquele jeito. Então, vamos potencializar o que ele tem de bom? Porque, cara, ele é músico, então se eu ficar ensinando ele matemática e tal, e olha só, para fazer um parênteses que eu acho que é importante para o dia de vocês, olha a importância da singularidade que a gente trabalha dentro da metodologia. Eu sou bom pra caramba em matemática, e sou analfabeto musical. O Dudu, ele não sabe fazer conta, ele sabe fazer mais, menos, né, multiplicação só na calculadora. E ele aprende 10, ele é músico profissional, toca 10 instrumentos, eu não toco nenhum, e ele aprendeu música com matemática. A música é matemática. Então aqui tem um pesquisador lá de Harvard, né, que é o Gardner, que ele já comprovou que ele tem no mínimo 12 inteligências. Então, essa singularidade, a mesma matemática que eu sou bom, lógico, racional, não sei tocar nada. O Dudu... Então a gente tem que potencializar o que tem de bom, né? Assim, o segundo maior medo da humanidade é falar em público. Cara, a turma lá, bicho, fala aqui. A gente vai nos pacientes terminais, não sei se eu falei aqui, e lá as pessoas estão arrependidas daquilo que não... Cara, a gente vê lá, passa a vida falando, cara, eu passei a vida e gostava daquela menina. Eu queria ser artista. Arrependido. E não tô falando que é fácil. Cara, Dudu chega no Mineirão, 50 mil pessoas, não tô nem aí, não tô nem aí quem quer eu ser. Eu ainda trato, sabendo disso tudo, eu ainda trato as pessoas diferentes. Cara, ele não quer nem saber, a gente vai no Luciano Huck, vai no Faustão, não sei o quê. Ele trata o segurança, a Xuxa não deu bola pra ele, que se dane. Então assim, mas isso na prática, entende? Qualquer um, não tô nem aí quem que você é, cara, o que que seu background, o que que você é. Ele trata, né? Então isso pra mim eu acho que é uma habilidade, entende? Eu vejo, claro. Então voltando à metodologia, a gente fica buscando essa singularidade, que é legitimar cada um na potência. Então, cara, vamos olhar o que a pessoa tem de bom, e a gente só fica massacrando, esse cara é ruim, não sei o quê, né? Então, nesse sentido. Então, qual que é o sonho do Mandal? Então, assim, a gente sonha em ter políticas públicas. Tudo que a gente faz hoje é papel do governo. A gente paga imposto para isso. O que distingue um país desenvolvido do nosso é que tudo que a gente paga lá 30% de imposto, né? Para alguns outros mais, outros menos. Deveria ter educação, saúde, né? Tudo isso. Essas intervenções físio, fono, tudo isso devia ser gratuito, que a gente paga para isso, mas não tem. Então, as OSCs, né, a associação, surgem para tentar fazer um papel que o Estado não faz. Né? Então, cara, a gente fica buscando dados. E aí foi muito legal, né? Aí falando dessa profissionalização para chegar na sua resposta, a gente, né, ninguém faz nada sozinho, tem uma equipe muito bacana, mas a gente tem conselho. Né? O conselho consultivo do Mandal é muito forte. Então, um abraço para todos eles. A gente tem um conselho fiscal, que tem que ter pela legislação, e a gente tem um conselho técnico. Vou até citar nomes aqui em agradecimento, né? Todos os conselheiros são muito importantes, cara. O Luiz Fernando Porto, ele era CEO da Unidas, né? Agora fez a fusão lá e é do conselho da Localiza. O Luiz é um dos nossos conselheiros. Ele chegou para mim um belo dia, Leonardo, quantas pessoas com Down tem em Belo Horizonte? Aí eu peguei os estudos todos, falei, ô Luiz, pelo IBGE aqui nós temos essa extrapolação, nasce 1 para 700, esse estudo aqui fala que é 1 para 1000, então calculando aí nós temos 4.000 pessoas. Leonardo, quantas pessoas com síndrome de Down tem em Belo Horizonte? Aí eu fiquei buscando anais, cara. Então, assim, aí ele bancou um censo. Então nós entregamos, primeiro a entidade entregamos para Belo Horizonte, estou falando para chegar no objetivo do Mano Down. Porque como é que você faz políticas sem dado? Quantas pessoas tem com autismo? Quantas pessoas tem? Então, não tem. Só no Brasil, o IBGE é todo defasado. Você pegar aqui na prefeitura que não tem o dado. Então, nós entregamos um censo para a cidade de Belo Horizonte e nós chegamos no número de 4,6% da população de Belo Horizonte, que está mais próximo do mundial, tem algum tipo de deficiência.
todas elas, tá? Seja motor. E aí a gente não fez só da Sindidal, aí nós fomos nas casas, você tem autismo, tem motora, então nós entregamos surdez, audição, entregamos isso, um estudo assim maravilhoso que né, ainda poucos órgãos usam. A gente fica falando, cara, usa e tá público, né? Então a gente chegou no número, né, para te responder, de 26 mil pessoas em Belo Horizonte tem algum tipo de deficiência intelectual, que é o nosso recorte. 5.800 têm síndrome de Down. Tá? Aí tem todos os outros tipos de deficiência. Então, o nosso recorte, o sonho grande do Mano Down é conseguir dar oportunidades, que é nosso slogan, trocar a palavra exclusão por oportunidades para essas 26 mil pessoas. Estamos indo com 100, 200, vamos chegar, né, com essa expansão que nós estamos agora em busca de recursos para chegar em 2.000. Né? A gente tem um ecossistema todo, café, é tudo interligado lá, né? Nós vamos lá. Bem bacana, tem uma moeda própria, o Mano Coins, tudo isso é na metodologia para o menino desenvolver, ratroco, pegar metrô, Uber, atravessar a rua. Então cada um está no seu plano de desenvolvimento ali, esporte, muito esporte, artes e tal. Então a gente sonha grande de poder mudar a realidade dessas 26 mil pessoas. Obviamente que com a estrutura que a gente tem, nós vamos fazer uma agora para 2000, a gente conseguindo esse investimento, nós vamos ter estrutura para atender 2.000, nós vamos finalizar o ano com 1.550, né, como eu disse. E aí depois a gente vai pensar, né, temos pensamento de atingir essas todas, e só que não vai conseguir ser nesse ecossistema nosso. Porque aí o cara é muito longe, entende? Então talvez vai ter que ser núcleos futuros. Já pensamos, tá? Falando de sonhos futuros que você perguntou, franquias sociais, tá? Então, a franquia social. A gente tem uma metodologia, então nós estamos incubando essa metodologia, só que a gente não quer ganhar dinheiro com isso. A gente quer entregar isso, a gente comprou. O que nós estamos comprovando, gente? Que o menino, aí eu não falei lá dos 14 mil que gasta com a classe A, nós estamos comprovando que estar no Mano Down, isso tudo incipiente. O menino da classe D lá pode qualquer um, tem gente da classe A e tal, porque ele tem o atendimento todo, mas lá a gente tem a prática centrada na família. Enquanto isso, a mãe está vendo um jovem. Porque você vai numa clínica particular, você só vai atender o menino, certo? Lá ele tá vendo. Aí você perguntou, é a única instituição do país, nós estamos falando que aí a gente resolve o problema. A mãe chega lá com 0 anos, que é o grande público, ela vê menino de 60, ela fala, tô aqui, tô acolhido o resto da minha vida. Isso dá gás, tá? Tô falando daquele desafio, mas é o desafio também de manter toda essa estrutura. Então a gente atende a mãe. Então passa lá um irmão, eu tenho um grupo de irmãos, sou irmão, conversa. É tudo ali, tudo aberto. Tem um café, a mãe tá... Então a gente tá comprovando que a curva de desenvolvimento dessa galera lá está sendo melhor acelerada do que está sendo, a gente chama potencializado. Obviamente que a gente está tentando fazer estudo científico e não pode afirmar isso, porque o desenvolvimento humano tem N fatores. Sim. Tem a CEP que eu falei, tem nutrição, tem se os pais estão não sei o quê, tem se foi agredido, né? Então a gente não pode falar, foi o Mano Down, né? Então, mas a gente está mostrando que a curva de desenvolvimento está bacana. Se a gente conseguir comprovar, pelo menos, que a gente está saindo do ponto A para o ponto B, a gente espera que um dia, o grande sonho é que se vire políticas públicas, fala, cara, isso aqui dá certo, essa metodologia dá certo, faz dessa forma e que isso espalhe para todos os municípios. Porque tem gente, se você tem ideia, já tem 27 pessoas, já mudaram de estado para estar aqui. O cara mudou de estado, porque não tem lugar nenhum, né? O cara mudou de estado, trocou a vida inteira para estar aqui. A gente recebe aqui mais de 30 municípios. O cara tem hora que anda 3 horas para estar no Mano Down. Eu falo para a mãe assim, não vai não, toma um banho. Mas se tá fazendo sentido, entende? Porque a mãe abre mão, entendeu? A gente fala, então tem a família, então a gente tem uma metodologia, então a gente sonha com isso, até o dia que, né, falando se a gente impactar essas 26 mil, não existir, como eu falei preliminarmente, porque vai ter os núcleos, o poder público vai estar fazendo, né? As pessoas vão estar mais abertas, as escolas, todo mundo vai estar, porque a gente fala que a gente precisa dessa rede de apoio. Para quebrar essa questão, né? De medo do abuso. Então todo dia tem abuso, então a gente precisa de pessoas sem deficiência, então a gente conta esses aliados, entende? Tem que ser Uber de confiança, tem que ser alguém que tem... Então a gente precisa, não, né, quando é um ditado, né, que é dito, é que não cria, vale pra gente, nós estamos perdendo isso como sociedade, né? Uma aldeia para criar um ser humano, seja nossos filhos, seja a gente mesmo, a gente não foi só seus pais, alguém ajudou, né? E a gente tá perdendo isso pelo jornalismo, pelo medo, pela falta de confiança, que eu acho que o maior indicador de um país, para mim, de um ser humano é a confiança. E a gente tá perdendo, né? A gente entra no elevador, tem medo do cara, você vai na praia, você tem que deixar, vai com seu namorado, você tem que deixar as coisas, um entra no mar, o outro não entra. Então, cara, você tinha o vizinho, você confiava nele, você lembra? A gente jogava bola na rua, não tô falando que saudosismo, mas tinha mais confiança nas relações. E para a pessoa com deficiência é mais ainda, porque tem esse contexto todo. Lembrando, né, que o abuso muitas vezes vem de casa, né? Tem estudos que é 70% que é pessoas próximas, vale para qualquer cidadão, né? Sim. Então a gente precisa disso tudo, que um dia vai ter isso tudo e a gente não vai precisar mais falar disso, né? Que você falou, seu filho vai ter outra visão, falar, pai, inclusão, precisa de cota, né? Até outro assunto. Então, gente, a gente ainda precisa, na minha opinião, tá? Eu cago o debate, quando ele fala de lei de cotas, as empresas acima de 100 funcionários, tem uma lei, né? Acima de 100 funcionários, tem deliberadamente, que a gente fala de são ações afirmativas. Tem que contratar pessoas com deficiência. Mas a defesa intelectual com o nosso recorte, ela é as últimas azul, ninguém quer. Então, até você falou o dado, né? Antes. Então, quando a gente fez esse censo, a gente chegou que menos de 100 pessoas com deficiência intelectual geram renda.
Só o Mano Dow já colocou 100 CLT pela minha metodologia. Gente que nem vai mais o Mano Dow. Gente que ganha mais que a família. Aqui, você falou isso. Hoje eu conversei, eu vou lembrar quem que é daqui a pouco, mas eu conversei com um paciente e ele me citou que eles estavam tendo um problema no estoque da empresa dele e eles tinham essas vagas, né, que eles queriam preencher e tal. O estoque nunca foi tão bem controlado desde quando eles colocaram uma pessoa com deficiência auditiva lá. O estoque foi o melhor tempo de estoque desde que essa pessoa foi contratada. E aí eles falaram, e agora? Ela vai entrar de férias, como é que nós vamos fazer? Ela mesma arrumou mais 2 amigos com a deficiência auditiva também, mas que eles se deram super bem lá, passou todo o comando, aumentou a equipe de estoque. Não, já tem estudos da McKinsey, lá. Tô falando de deficiência intelectual, que melhora o clima organizacional. Nem todos, tá, gente? Tem gente que é agressivo, com Down, de novo, a singularidade. Mas o que a gente coloca no mercado de trabalho, gente, você tem que ver melhor. A nossa secretária, ela entra lá, cara, te dá um sorriso, né? A terceira maior vendedora da rede aí, grande aí, é que mais vende chocolate, porque ela não te dá um cartão. Te dá um sorriso genuíno, que eu não vou te dar. Eu não tenho para te dar. Entende? Só que ele não vai produzir igual eu vou produzir. Mas o sorriso que é dado lá da secretária, você vai falar, cara, eu quero ficar aqui nesse lugar. Entende? Mas não é forçado, não tem treinamento para isso, é dele. Né? O abraço que eles vão te dar, alguns, né? Vai mudar seu dia, entende? Então é pegar esse lado bom de cada um. Então, é só mostrando, então tem essa questão da empregabilidade. Mas a lei de cota, gente, pelo esse contexto social, porque fica essa discussão, precisa ainda de ações afirmativas. Até que o dia que a sociedade não vai precisar mais, que a corrida vai ser igual. Aí beleza. Aí tá, entende? Mas o cara tá lá, entendeu? A deficiência intelectual útil do útil. Se não tiver ainda a intervenção do Estado para tentar cumprir, ninguém vai contratar. Entende? Agora tem que chegar num dia com um país desenvolvido que não precisa mais, cara. Beleza. Tá na escola igual seu filho, tomara que, né, que a gente luta. Mas se não tiver ainda esses incentivos, eu acho que fica difícil por si só, por conscientização apenas as pessoas, né? Espero que a geração futura, com essa convivência, que é a nossa principal bandeira, eu acho que minhas filhas vão ter skills muito maior que a gente. Isso a gente faz lá, só fechando, tem o user experience. Tem empresas que usam a nossa galera, no bom sentido, tem oficinas para isso, de empregabilidade. Por exemplo, a gente testou um aplicativo para alugar carro. Se uma pessoa com deficiência intelectual aluga, minha mãe com 80 anos aluga. Entende? Então, é isso, é pensar no usuário como todo. Tem algumas reações em cadeia. Cara, com 3 cliques, quer entrar no banco, pô, se ele fez, qualquer um vai fazer. Então tem que, né, tem esses benefícios que a gente pode fazer dentro desse sentido, né? Que legal. Então é um pouco disso. E só fechando, falando de empreendedorismo, a gente tem o primeiro hub de empreendedorismo do mundo, porque a gente tem essa metodologia que é o CLT, que aí a gente tem uma metodologia para dar certo, mas aí lembrando, tem esse abuso, poucos são autônomos, aí a família tem que estar comprada no processo. Então, por exemplo, se eu faltar, eu vou ser cobrado, mas se o menino faltar, talvez a mãe que não levou. Então, antes de entrar na empresa, hoje nosso Pro Case é MRV, com 12, temos a Vivo, temos o Banco Inter, então a mãe tem que comprar a ideia. E aí, gente, há 7 anos atrás era impossível um menino querer trabalhar. Por quê? Geralmente tem um benefício do governo, quem tem baixa renda, tá, gente? O BPC, que é o benefício de prestação continuada, é quem ganha até 1/4 do salário mínimo, aí o governo dá para quem tem deficiência. Só. Então, geralmente, o cargo que eles têm até hoje é o mesmo valor, mas não é pelo valor apenas. A autoestima, como é que nós quebramos isso? O menino chegou lá rindo. Aí hoje tem briga para querer que trabalhe, entende? Então, mas é formiguinha, né? Então, só que ele não produz ser humano igual um copo, né? Então, por isso que a gente está investindo muito na geração futura, para que muito mais vão ter essas oportunidades. Então, tem o CLT e tem os empreendedores. A gente tem lá um hub na Assis Chateaubriand, em frente ali a Hotmart, que a gente incuba 20 empreendedores com deficiência intelectual, o primeiro do mundo. Então, nós temos músico, recepcionista, garçom, tem a massagem, quiser fazer massagem lá com a Elga, é uma coisa maravilhosa, um beijo para a Elga aí. E temos 20 mães incubadas, que aí não tem esse contexto que elas largam o emprego que eu falei, aí elas não geram renda. Então, a gente tem 2 caminhos lá, mas a gente só consegue 20, então. 2 já viraram MEI. Então, a gente fornece a matéria-prima, então a gente tem uma loja e a gente vende para os clientes. Então, elas começam a gerar renda também, né, dentro desse contexto. E só fechando, o legado 21, quando a gente idealizou aquele 21 que você tem um benefício, porque as mães chegavam lá, Léo, tudo gratuito, né? Pô, mas aí minha renda, eu falei, não tem como ir salvar o mundo. Mas peraí, vende esse livro aqui para mim. Aí o legado 21, a cada um que a mãe vende, que é um clube de benefício, né, que ajuda o Mano Dow, a pessoa ganha um benefício, ela ganha R$3. Entende? Então a gente fica tentando esses processos, porque muitas vezes é difícil a mãe, por esse contexto de tentar estimular, ela não pode ir no CLT. Então a gente também tem esse hub de empreendedorismo, então é muito bacana as mães, a gente vende elas, a gente faz MEI, a gente ensina nota fiscal para os meninos, já tem duas pessoas lá com MEI, com Dow. Então é esse contexto. Então acho que o sonho é que eles vão estar em vários lugares e a gente possa mudar essa realidade, e no nascimento as pessoas olharem com mais empatia e potência essas pessoas.
Muito bom, né? Eu acho que você falei demais. cuidou. Não, você tem história para contar, eu tô querendo ficar mais. Mas eu acho que eu acho que é o cara mais apaixonado que eu vi pelo negócio dele. E eu acho que não legal mesmo. E porque eu acho que envolve irmão, envolve família, envolve outras famílias. Na hora que você vê isso funcionando, é incrível. Né? O dinheiro que você largou tudo já voltou para você há muito tempo, não no sentido material. Mas pegando um pouco de você, empreendedorismo, né? Que você falou, os desafios. Sim. E isso, né, que você falou é verdade. Então, se você vem encontrar com o meu irmão, eu vejo a amizade de vocês aqui, fico feliz. Você vai entender, né? Uma coisa assim absurda, assim, encontrar. Por isso que virou filme, virou documentário, sim, virou livro, é uma coisa que eu não tenho com meus outros irmãos, tá? Então, mas essa paixão que você tá falando, né? E eu sinto mesmo, atrapalha a gestão. Entende? A tomada de decisão, entende? Fala desse crescimento, sim, entende? Que às vezes eu entro muito... Que às vezes você vai num projeto que não deu tão certo e tem que parar, né? Senão atrapalha os outros. Ou a paciência ali, sabe? Então eu desafio a gestão de equipe, porque aí é meu sonho pessoal, além dessa mudar a sociedade, é que eu possa ser conhecido e mais pessoas... isso é uma profissão. Porque quando eu era engenheiro e advogado, as pessoas me tratavam diferentes, né? Era o doutor Leonardo, não sei o que. Hoje meu apelido por aí é pedinte profissional, é espanta bolinho, não sei porque vocês me convidaram, porque os caras falam, esse cara vai pedir uma coisa pra você aí. Mas eu tenho tranquilidade quando tô pedindo pra mim, né? Mas a pessoa já chega e fica assim, cara, vai me pedir aqui, cara, tô dando uma oportunidade. Então essa convicção me ajuda também a captar. Cara, não quer, você quer 300 mil pra você botar seu nome aqui? Não quer, tudo bem, mas eu tenho convicção que é bom pra você, entende? Porque eu também estou envolvido, né? Não tô pedindo uma coisa, sim, que eu não faço. Sim. Então, eu espero que as melhores cabeças também desse país, né, sonhem um dia que a gente bem formados, etc. Por que não posso trabalhar no terceiro setor? Porque o que me indigna, né, como ser humano e essa dor existencial aqui foi, cara, eu vendo a gente formado nos melhores colégios, aí vender jogos eletrônicos que viciam. Não tô culpando ninguém não, tá? Não, mas entendi, é legítimo. Eu bebo, tá? Vender, deliberar cigarro. Cara, será que vai botar isso? Vender um carro que você sabe que vai sair de linha. A gerente de banco me liga com um negócio que é bom pra ela e não é bom pro cliente. Cara, será que é a sociedade? Entende? Tô falando que é meio utópico, claro, mas será que não pode construir com impacto, entende? Que é o capitalismo consciente. Cara, tem que ter lucro, né? E aí a gente falta nisso. Então, assim, eu tenho essa convicção, sem fins lucrativos, não quer dizer com fins de prejuízo. É isso aí. Mas a diferença é que a empresa dá lucro, você distribui bônus, tal. Infelizmente, no terceiro setor você não pode dar bônus. Pela legislação, estão tentando mudar isso. E o lucro que tiver, eventualmente, tem que ser voltado para a causa, para você ter mais impacto. Então, deliberar não. Porque eu podia ser uma clínica, todo mundo fala para eu ser isso, inclusive pessoas muito próximas, que eu ia atender só os branquinhos, só a classe A estrutura que o Mandal tem, não tem no país, temos tudo sem imaginar, eu estava milionário. Entende? Que aí eu cobrar, pegar. E aí o desafio, então, que eu falo é trazer as pessoas, porque ainda não temos recurso direto para pagar. Então hoje nós temos 140 colaboradores, esse é um grande desafio, mas ainda não temos um plano de cargos e salários estruturados, né? A gente vem batalhando, e aí sai então o turnover ainda é baixo, mas a gente tem que trazer pessoas que acreditam na causa, entende? Uhum. Porque o cara tá abrindo mão do salário ali. Foi o que o Dan Palotto me falou, Léo, é melhor você voltar para sua empresa. E aí o que acontece? Quem doa, gente, socialmente, o cara às vezes doa lá 10 mil pro Manodal. Ele nunca foi lá, né? Desculpa falar isso, né? Mas é franqueza aqui. Ele tem mais capital social do que eu. Entende? Que a sociedade bate palma para ele, só que ele nunca pisou lá. Eu falo que tem que bater palma para terapeuta ali, não para mim. Tô falando, mas socialmente o cara ainda ele é o dono do Manudal, entende? Porque ele doou, ele nunca foi lá, é super importante, claro que a gente precisa. Então são esses dilemas, assim, e aí eu sonho que o terceiro setor possa viver disso, entende? Sem ser desconfiado, e aí tem muita corrupção sim, e aí põe todo mundo no bolo. Quando a empresa de transporte é denunciada, só entra o nome dela, quando é uma ONG, é CPI das ONGs, então hoje nós temos 900 mil ONGs, 900 mil no nosso país. Tô falando para chegar na 100 não é fácil, né? Das 100 melhores aí, 100 sem falsa modéstia, mas põe tudo no bolo. Então tem corrupção, tem gente que cria uma ONG dos parentes, essas emendas Pix aí, o cara põe lá e jorra dinheiro. Então, que tem. E aí transparência, governança e pessoas que a gente tem que trazer, né, nessa gestão que o Camilo trouxe, o nosso conselho, a gente vai quebrando um pouco disso. Mas o meu sonho é que pessoas mais podem viver disso e ser remunerado. Entende? Porque se eu trocar de carro, as pessoas vão questionar. O Léo trocou de carro, entende? Porque, cara, tô fazendo uma coisa errada, impactando pessoas. Então, vou dar 2 exemplos como que ainda é a cultura de doação. Nós fomos naquele The Wall do Luciano Huck. Sim. Cara, eu passei nas provas, difícil pra caramba, uma concorrência enorme. Podia levar quem eu quisesse. E eu escolhi levar meu irmão. Pô, para um jogo de deficiência intelectual, não vai ser a melhor pessoa. Mas não tem preço meu irmão ficar 1 hora na Globo. Dentro dessa representatividade, entende? Só que caiu a doação do Manudal. Pô, tô doando pra esses caras ir pra Globo. Aí fizemos um movimento maravilhoso de marketing, cara, assim,
todos os aeroportos, consegui mídia em todos os aeroportos do país. Todos. Legados 21, do Mano Dal, todos. Uma coisa absurda, carrinho de... Levar mala? Caiu a doação, porque os caras não vê isso. Cara, vou dando pra esses caras aí e ficar pagando publicidade. Não gastamos um centavo, entende? Vou pegar o dinheiro. Só que ainda tem essa cultura de não acreditar, de achar que tem que dar um pratinho de comida, que nada conta, que é super importante no nosso país, infelizmente, dessa desigualdade. Mas precisamos de gente que acredita no empreendedorismo, que a gente fala, cara, que bom, por que eu não posso sonhar alto? Por que eu não posso ter sonhos como a Apple? Por que eu não posso querer mudar o mundo? Né? Ninguém vai mudar o mundo, mas parcialmente ali. Sonhar com uma equipe, ter uma equipe e ser remunerado por isso, né? E não vai ter bônus, já não vai ter isso, mas minimamente ali para você viver, né? Então, o meu sonho pessoal, que aí a gente trabalha com muitas ONGs, né, nesse sentido, é que a gente possa cooperar, porque o segundo setor tem network, tem todo dia confraria, todo dia mentoria, e o terceiro setor, cara, eu falo, não tem concorrência, gente. Quanto mais impactar, melhor. Não quero saber, vão trocar ideia e falta, né? Porque falta tempo, falta gestão. Então, o sonho é que pessoas falam, eu quero trabalhar, mas tem que ter minimamente um retorno, né, financeiro, que eu falo. E aí, só para você ter uma ideia, só a partir de 2016, pelo marco regulatório do terceiro setor, que os dirigentes puderam ser remunerados, que é até bom, que aí virou essa questão da SAF, que os clubes de futebol, Minas é a associação, porque fica também um cara, ou ele é muito rico, não é meu caso, né, que o pouco que eu tinha eu vendi. Você estimula o paralelo, né, cara? Porque o cara eu sou presidente do Atlético, não ganho nada, mas mexe com o jogador, e não, cara, você tem um salário, hoje eu sou cobrado, eu tenho meu Prolabore, dei um conselho, e se eu não entregar meus compromissos como qualquer CEO, tchau, meu, que troca o Léo, porque não tem apego, tem associação, tem votação, entende? Então, a gente busca essas questões, né, aí precisa de muita transparência, e mais essa questão das pessoas, e eu tô confiante, por mais que as pessoas falem mal dessa nova geração, que eles estão vindo mais com solidários, no meu entendimento, estão vindo mais com trabalhos voluntários, a gente recebe menino lá de 12 anos, com a cabeça boa. É claro que tem essa discrepância aí, mas com essa visão, cara, eu quero trabalhar aqui, que eu quero entender, né? E aí já está comprovado, fechando, né? Eu falo demais, que várias pessoas se curam a depressão com voluntariado, tá, gente? Sim. Né, da saúde mental que a gente vê, que você se sente bem, que você está sendo útil para alguém, né? Então, a gente espera, né, que o seu filho vai ver assim, cara, eu posso trabalhar ali também, além do segundo setor, que é super importante, concurso, cara, por que eu não posso trabalhar impactando vidas e ganhando um dinheiro, né? E sendo conhecido por isso como profissão. Show de bola, Léo. Assim, eu queria até para a gente começar a fechar, eu acho que a gente tem, das nossas tradições, eu queria hoje te restringir um pouco. Eu ia te pedir sobre indicação de conteúdo, mas eu acho que a minha restrição é positiva no seguinte, eu queria que você mostrasse o conteúdo que você trouxe para a gente poder divulgar um pouco o trabalho que passa também pelo Mano Down. Esse aqui foi o primeiro livro, tá? Legal. Que foi uma homenagem pro meu irmão, Dudu, né? E hoje, né, gente? Então, assim, a gente é institucional, mas o Mano Down é muito maior que a gente, né? A equipe do Mano Down, né? Claro que é até um desafio empresarial, né? Porque aqui não atende só pessoas com Down. Tá, tem um desafio, assim, que quem quiser nos ajudar, porque ficou o nome, né? Ficou forte, mas hoje é Instituto Mano Down, vinculado Down, mas hoje a gente atende pessoas com deficiência intelectual, né? Então, esse livro, esse aqui foi um segundo livro também, mais essa questão da sexualidade, né? Que o Dudu me ensinou essa frase, né? Não importa a pergunta, a resposta é o amor. A gente tem vários outros livros lá, temos o infantil. Esse aqui foi a Marismar que escreveu sobre a história do casamento do Dudu e Vitória, minha cunhada aí, maravilhosa. Mas eu tô lendo um livro, né? Eu queria indicar que tem a ver com esporte. Nossa, isso. Vocês já leram? Saiu agora, cara. Eu não consegui nem dormir essa noite. Eu juro que sem mentira, eu acordei às 4 horas da manhã e fiquei lendo. Até 6. Falta 10 páginas. É do Boris Becker, cara. Por dentro, maravilhoso. Porque biografia? Biografia. Eu adoro biografia, né? Então, mas contando essa história, tem a ver com esporte, com tênis, né? Tô gostando muito de tênis, mas pegando um outro lado, né? Que ele ganhou vários grandes lamas, ele foi preso, teve questão fiscal, então ele contando por dentro da prisão, uma coisa assim. E eu acho que tem uma história com álcool também, ele teve... Não contou essa parte, não. Ele fala que ele bebe e tal, mas não chegou a falar de alcoolismo, não. Falou de perdeu tudo e conta dentro da prisão como é que é. Acabou de lançar a Sextante, então vale a pena, tá? E citei também o documentário do Dan Pallotta, que é o maior empreendedor social do mundo, tá no TEDx dele, que eu acho que vale a pena ver aí nesse sentido. Esse eu anotei. Eu acho que agora também nada mais merecido que a gente pedir um autógrafo seu no esporte, na bola do esporte que você tá gostando. Gente, eu tô ficando... E olha só, falando de esporte, foi a primeira vez na vida, em dezembro, que tem um grupo, né, que esses rankings, né? Tem do Vila da Sé, como é que chama? Vila do Tênis.
E assim, eu não sou do Vila da Serra, cara. E aí lá todo mundo tem quadro e tal. Aí eu ganhei, cara, e ganhei dinheiro. Foi mesmo, ganhei 2.000 conto. Aí ainda assinei uma bolinha. Então, minha segunda vez, tô me sentindo a estrela aqui, viu? Porque... Então, vou ter que ser tenista, né? Ganhei 2.000 conto, que eu ganhei o campeonato lá no passado, né? É deixar uma mensagem? Ou só seu autógrafo, só assinatura. Vou falar aqui, ó, Léo Manudal. Léo, eu acho que aproveitar nesse momento, te agradecer demais por essa história. Ela era bolinha pequenininha, tá? Mas só assinei pra minha filha. Obrigado demais por vir contar essa história pra gente, de ter essa vida também que você teve tão dedicada à sociedade. Eu acho que foi inicialmente um projeto de dentro de casa, né? De você querer ajudar dentro de casa, mudar dentro de casa, mas que você viu que a casa da gente pode ser maior na hora que você vê que tem mais gente envolvida com esse mesmo problema, vamos dizer assim, né, que graças a Deus você está tornando normal. Né? Ser diferente é normal. A gente isso fala. Aí. Ser diferente é normal. Normal no sentido daquilo que você falou, de não ter que fazer nada além do normal. De respeito, né? De tudo isso. Para convivência. É isso. É isso. Eu queria agradecer, porque eu acho que a sua inspiração, para mim, ela passou por 3 linhas muito fortes. Uma para aquela que é super autoexplicativa para as pessoas com deficiência cognitiva. A segunda, não tão simples assim, você está sendo um exemplo para o terceiro setor. Né? Então a gente busca empreendedores aqui que sejam exemplos, de cada um na sua alçada e na sua área de referência. Você está sendo para o terceiro setor. E eu acho que para a gente, para qualquer um, de dar o exemplo disso que o Bruno falou, poder ser o que você é. E assim, eu tenho acompanhado muita gente que chegou naqueles níveis que nunca esperava na vida, de serem bilionários ou de fazer alcançar o número de pessoas que você chegou. E a fala comum delas é essa, né? Você ganha pelo seu diferencial, cara. O que ninguém é como você? Você, cara. Assim, a sua singularidade. Então, assim, seja isso e faça disso algo que ajude os outros e que sirva a sociedade. Você está dando esse exemplo pra gente, de novo, como você falou, pela atitude. Obrigado pela presença. Pela oportunidade. Maravilhoso. Obrigado. Canais sociais, onde a gente acha o Manudal e o Léo? Tá. A gente é muito atuante nas redes sociais, até porque a gente precisa, a gente usa muito bem. E os meninos, pessoal, o lema das pessoas com deficiência é nada sobre nós sem nós. Então a gente dá muita voz para eles, tá? Tem um podcast deles que é a Voz e Vez, o Instagram é @Instituto Manudal, tá? A gente é muito atuante também no LinkedIn, em todas as redes sociais, @Instituto Manudal. Tem o meu, é @Léo Gontas, também sou bem atuante. E tem o do Dudu aí, né? Por favor. E aqui tem os influencers lá, tá? A gente tem vários influencers que eles geram conteúdo, as marcas hoje já estão querendo essa representatividade, então já estão gerando receita, né? Agora na COP já está tendo influência, até cobrindo a COP com DAO, muito legal. Então Dudu do Cavaco Oficial. Tá, mas siga lá o Manudal, que tem site. Tem o site, né? www.manudal.org.br. Que aí lá vão ter todos aqueles dias de investir. Quem quiser participar, quem quiser entrar. Nós temos o Maninho, nós temos o primeiro assistente do terceiro setor de inteligência artificial, que dá todas as informações sobre o síndrome de Down. Só uma coisa interessante de empreendedorismo, né? A gente está lutando com o Google, se vocês tiverem contatos aí também, porque o Canadá fez isso, uma iniciativa maravilhosa, porque quando nasce, pelo menos na época da minha mãe, e ainda é só notícia ruim. Vai morrer, vai viver tanto. Aí no Google, as primeiras 3 páginas no Canadá já são só notícia boa. Porque a família pesquisa. O fulano que casou, o fulano que correu, o Nick. Então, a gente tá tentando aqui também ranquear no Google Brasil lá, colocar notícias boas, né, para as famílias que nascem também não ter esse, né, ficar desesperada e etc. Show de bola. Bom demais. Então, é isso. Gente, eu acho que... Não, peraí que faltou. Eu tava falando do terceiro setor, faltou indicação, então eu vou indicar. Fala, por favor. Aí, ó, vocês estão indicando várias pessoas, então eu vou indicar o Léo, meu xará, do Grito, é lá de Ribeirão das Neves, tá? Faz um trabalho maravilhoso, tem um telefone dele, e um dos maiores empreendedores sociais do Brasil aí, que está se destacando nacionalmente, mundialmente, está até cotado aí, já estão se falando aí internamente do Nobel, é o Edu Lira. Tá Gerando Falcões, aí já é de São Paulo. Ele tá sendo muita. A Gerando Falcões tá ganhando muita visibilidade, muitas ações, né? Muita coisa. E o Léo do Grito, ele tá ali, né, em Ribeirão das Neves, fazendo um trabalho maravilhoso aí também no terceiro setor, também no esporte, tá? Também tem que pegar essa linha suas aí. Ele é corredor, ele malha e tal. Não, bom demais. O Edu Lira, você conhece ele também? Conheço. Que legal, conheço. Que legal. Ele é um exemplo, eu sigo ele. Acompanho. Legal, ele tá me movimentando a Faria Lima ali toda, demais. Então, assim, o Henry
Zilberstein, ele é... Eu ia falar dele pra vocês, que ele tem uma filhinha, um filhinho. Ele tem um filho, Pepo. Não é? Ele tem um Pepo. Isso. O Henry, né, que ele trabalha no G4. Eu fui para curso lá, e aí ele falou... Ele tem empresa de leilões, ele tem um filho, ele grande parceiro nosso, ele tem um Instituto Serendipidade, ele é conselheiro forte, eu sou amigo pessoal dele, do Edu Lira, então, do Gerando Falcão. Então, tem um contato aí do Henry, aí pode ser uma ponte. Que show, né? Legal demais. Tá, e que puder. O Léo, eu acho que os Léo só tá mais fácil, né, BVH. Mas eles vão tentar, Bia aí, eu acho que dá pra tranquilamente. Show de bola. Tá? Nossa, vamos fazer isso. Gente, obrigado demais. Essa conversa eu acho que vai marcar muita gente, vai fazer gostar por outros vários motivos e por nos fazer entender um lugar da sociedade que muitas vezes a gente não olha tão a fundo, né? Sigam a gente na rede social, tá? Como eu falo sempre no Instagram, denso.hub, no YouTube, denso.hub.oficial, para quem puder nos assistir e para quem estiver treinando, para quem estiver ocupado no carro dirigindo, pode escutar a gente no Spotify, no Denso Podcast. Viu? Um abraço para todo mundo, até a próxima.